Olá, meus jovens! Olá, amigos liberais! Boa noite aí para todos vocês! Muito bom ter vocês aqui! E aí, pessoal? A live semanal depois do domingo da vitória. Aqui, ó. Foda-se o Bolsonaro e foda-se seus correligionários, como não podia deixar de ser. Bom, tô aqui para numa live mais uma vez maravilhosa. Vocês já conhecem o Caio e hoje vão conhecer o Marco. Mas, Caio, se apresenta aí para as pessoas que eventualmente não te conheçam, o que eu acho que é impossível depois daquela aula de teoria da relatividade. E aí, pessoal, faz tempo que a gente não se vê. Aí, Caio Gomes aqui de novo na área. Muito feliz, façam um L. Ganhamos, finalmente. Foi complicado, mas aqui estamos. E essa semana tem sido a melhor semana dos últimos 4 anos aí. Nossa, tem mesmo. Puta merda. É bom demais. E agora a gente vai... eu tô abrindo aqui a live hoje porque a gente vai fazer uns reacts e debater uma parada muito importante. E aí eu trouxe o Caio, que estuda bastante esse assunto, e também o Marco Gomes, que estuda bastante esse assunto também, e é um grande camarada aí. Então, Marco, se apresenta aí. Quem é você, para onde vem, para onde vai? Olá, pô, muita honra, muito orgulho, muito feliz de estar aqui nessa live, bom demais. Obrigado pelo convite, meu nome é Marco Gomes, trabalho com tecnologia desde muito tempo já, conheço o Caio aí do turma de Nerdcast e de internet, tecnologia. Muito legal estar aqui para falar de um tema que eu falo muito nas minhas redes sociais, principalmente LinkedIn e Twitter, e a gente precisa discutir cada vez mais assim, em formatos de vídeo, de áudio. Tem bastante coisa já sendo feita, mas eu estou felizão com essa oportunidade de falar aqui sobre abolicionismo de polícia, abolicionismo penal, reforma de sistema penal e coisas assim, agora aqui nesse formato. Isso. Vamos embora. Isso, não, o Marco foi a pessoa que me introduziu o tema, eu comecei a estudar porque ele me falou sobre isso, daí eu entrei de cabeça também, lendo e tal, então é uma pessoa que a gente sempre troca figurinha no Telegram sobre essas coisas aí. Boa, mas antes de começar, Gustavo, Gustavo, você viu que já liberaram, que estão liberando as rodovias já? Já vi, pô. Porque eu tô vendo as duas entradas já. Pra que isso, Caio? Pra que isso, porra? Qual que é a necessidade do negócio desse, porra? Porra, de graça, velho. Porra, de graça. É meu ponto de entrada. Toda semana eu seu ressentimento, é isso. É só porque você tem um rodoanel aí na cabeça, né? Então, o Marco não sabe, mas eu sempre faço piada sobre a calvície do Gustavo. Exatamente. Eu sempre começo com uma piada diferente. É muito bom. Pra todo mundo. Menos pra mim, é claro, né? Mas se a piada é calvície, eu tô com um amigo, meu melhor amigo tá aqui na minha casa agora, a gente tá aqui, e a gente tem uma aposta sobre calvície incrível. A gente apostou muito tempo atrás se eu ia ou não ia ter calvície. Eu apostei na ciência, porque meus antepassados nenhum são calvos e tal, tem essa coisa de hereditariedade muito forte e tal, e nenhum dos meus antepassados homens é calvo. Então eu confiei e fui e falei, não você. A gente fez uma aposta tipo de, sei lá, 6 anos no futuro. 10 anos no futuro. E eu ganhei a aposta, porque já passou uns 2 anos atrás, sei lá, e eu não fiquei calvo, não tenho as entradas e tal, porque... E o meu amigo ficou calvo, então, ó, ganhei. Boa. Não, mas o negócio é aceitar, né? É como diz o ditado, não importa a calvície que você tem por fora, mas a calvície que você tem por dentro, né? Exatamente. Isso aí, sem shame, abrace, cada um seja o que quer, é isso aí. A calvície te faz resistente, você aguenta o mundo. Claro, exatamente. Você vê, só pessoas fodas eram calvas. Você quer ver? Lenin, Mao Tse Tung, o Che Guevara tinha umas entradinhas. Então, o bagulho é esse, entendeu? Não tem jeito. Abraço. Exatamente, é a tropa dos calvos. E aí a gente combinou de debater um pouco sobre esse tema e eu vou aproveitar aqui também para dizer o seguinte. Eu cheguei a convidar um camarada do coletivo Minervino de Oliveira, só que ele acabou não podendo colar para poder debater o assunto. E aí a gente vai usar essa live também para poder juntar fundos para o Congresso Nacional do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, né? Então eles estão organizando o Congresso Nacional do partido, e aí eles pediram para colocar o Pix deles aqui, no comando do Pix deles, e aí para quem quiser e puder contribuir, é fundamental que, caso você possa, fazer com que esse congresso aconteça. Então, o comando é !CMO
e aí vai te direcionar diretamente pro Pix do Coletivo Nacional Minervino, na verdade do Coletivo de São Paulo, que vai captar essas doações e poder fazer essa geração. Então é isso aí, muito obrigado aí por todo mundo para contribuir. E aí, bom, acho que vale a pena, vamos começar introduzindo um pouco o assunto, acho que é interessante, hein? Sim, boa. Quer fazer as honras, Marco? Você como mais antigo. Eu não tô vendo seu vídeo. Eu deveria estar vendo seu vídeo, Gustavo, ou não? Não, na verdade não, porque eu ainda sou pobre premium e eu só tenho uma webcam no meu computador, então eu não consigo ter duas imagens ao mesmo tempo, mas esses dias irão acabar um dia. Eu não sei quando, mas eles vão acabar. Desculpa, eu sou iniciante nessa coisa de streamings e coisas assim. Não, de forma nenhuma. Eu que deveria ter duas câmeras, você tá no seu total ponto de razão. Vamos lá. Caio, você tinha uma pergunta? Não, eu falei, começa aí, introduz o tema, por favor. Vamos lá. Então, cara, se a gente vai falar sobre abolicionismo penal e abolicionismo defund the police, né, desfinanciamento de polícia, acho que é interessante a gente pensar um pouco, já que estamos aqui entre pessoas radicais de esquerda, comunistas, acho que é interessante a gente pensar sempre na raiz das coisas, né? Então, assim, como que a polícia surge? Para que os sistemas penais existem? O que eles fazem materialmente? Isso é uma parada que mudou o meu jeito de enxergar o sistema penal, por exemplo, é quando me expuseram, né, finalmente, assim, cara, dá uma olhada o que é que os presídios prendem. E aí a gente olha de verdade, você olha estatística, e você percebe que os presídios tá cheio de gente de uma certa classe, de um certo tipo, e aí você vai entendendo essas coisas que a gente vai discutir ao longo do nosso papo e tal, que é uma questão de poder, né? Não é uma questão de certo e errado, é uma questão puramente de quem tem o poder e quem não tem controle. Então é muito, muito interessante isso, e eu acho que a partir disso a gente consegue, então, refletir um pouco sobre como criar modelos, principalmente modelos de sociedade que não dependam de polícia, mas mais do que isso, como que a gente vai reduzindo materialmente mesmo nossas decisões de dia a dia, o que a gente pode fazer na sociedade para ir tirando poder da polícia e colocando esses recursos onde eles resolvem problema, né? Então, através de estatística, através de dados, a gente vai mostrando que botar mais dinheiro em moradia resolve o crime muito mais do que botar dinheiro em polícia, sabe? Botar dinheiro em treinamento e farda e esse tipo de coisa. Então, esse tipo de análise que a gente tenta fazer, tanto historicamente quanto da realidade do momento, para a gente conseguir, então, criar modelos que não dependam da polícia, porque, no final das contas, a gente entende que a polícia aumenta a insegurança em vez de reduzir. Então, isso é uma coisa engraçada, porque, assim, sempre que eu falo de abolicionismo penal no Twitter, no LinkedIn, em vídeo e tal, sempre acontecem duas coisas. Uma é, as pessoas, em primeiro lugar, entendem... Calma aí, a voz de todo mundo tá baixa? Sim, não, eu caguei aqui na configuração do áudio, eu tava consertando, perdão. Não, desculpa. Eu tô acompanhando. Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a polícia nem sempre existiu. O modelo de policiamento ostensivo que a gente tem é um modelo que ele foi criado mais ou menos nos anos 1830, por ali, na Inglaterra. E agora eu digo, para que, Gustavo? Para que você acha que foi criado esse modelo de policiamento? Nossa, eu me pergunto qual foi a razão da Inglaterra do século XIX. Com uma explosão de migração urbana acontecendo, um monte de gente com fome, fudida, desesperada. Exatamente. Por que será, né? Me pergunto aqui. Exato. Então, em 1830 foi criado esse modelo, que era basicamente para controlar a greve, controlar trabalhador de fábrica. Foi isso que ele foi criado. Foi criado para esse tipo de coisa. Então, antes disso, você tinha outros modelos de policiamento que não eram ostensivos, que não eram investigativos, tudo isso. Depois disso, o modelo começou a se espalhar pelo mundo, chegou em Nova York, chegou em São Paulo, no Rio, que São Paulo e Rio foi criado para conter rebelião de escravo e tudo isso, e dali se espalhou para o mundo inteiro. Então esse modelo de polícia que a gente tem é bastante recente. Assim, tem nem 2 séculos. Eu faria uma questão interessante, porque essa origem da polícia como esse modelo fardadinho, de chapeuzinho azul e tal, com cacetete que a gente conhece, tem essa origem nesse modelo inglês, porém, ele se mescla com o modelo brasileiro, que já vinha também dessa época, do início do século XIX, que é o modelo de chegou a família real,
e aí criam a guarda, que é inclusive a PM do Rio de Janeiro, tem escrito no logo deles lá o ano de fundação, que é o ano dessa fundação, dessa força lá, dessa guarda, que era uma guarda para expulsar as pessoas de suas casas, porque a família real tinha chegado, então ele era uma guarda real, para expulsar as pessoas de suas casas, controlar as rebeliões dessas pessoas e das pessoas escravizadas, né? Então, esse modelo que vinha bastante militaresco, né, de guarda real para expulsar as pessoas de casa e colocar o rei e sua nobreza, ele se mistura com essa controle de trabalhador da Inglaterra, porque, como o Caio disse, foi para os Estados Unidos, foi para New York, depois chega em São Paulo e no Rio e tal, e aí ele se mistura junto daquela pitadinha que a gente sempre tem aqui na América, mais ainda, de racismo, que é essa guarda real já vinha controlando, por exemplo, primeira lei mundial de proibição de maconha, né? O fumo de pango. Proibiram o fumo de pango em 1830 ou coisa assim, para controlar a população escravizada, junto de outras proibições. Então, acho que tem essa mistura bem interessante que vem do modelo inglês com o modelo brasileiro racista, que se mistura no final do século XIX para criar essa polícia que a gente tem. Sim. Mais ou menos. E estruturas muito, num sentido muito, que produzem um tipo de reação conservadora muito grande, né? Eu acho que é uma lógica de controle, tanto do ponto de vista da América, de uma perspectiva de um controle colonial muito grande, mas uma perspectiva de controle que também se desdobra nas cidades da própria metrópole, né? Então eu acho que isso evidencia pra gente que esse modelo de policiamento dentro da Europa e dentro da América, ele acaba subjugando determinadas classes sociais, né? E no caso aqui da colônia, essa situação é ainda mais grave, né? Porque você tá numa situação ou de colonização ou numa nação que foi há pouco tempo descolonizada e que, enfim, né? Tava colonizada até outro dia, então essas contradições não vão desaparecer da noite pro dia, né? E eu acho muito louco, porque é muito sintomático na história do Brasil, quando a gente olha que as forças de segurança sempre foram garantidoras, né? O artigo 142 que os Minions adoram, né? Da lei e da ordem, porra. Você vê quantas revoltas regenciais tiveram no Brasil e foram todas massacradas, né? Não é tipo uma contenção, não é uma dispersão. É uma lógica de uma cultura, é uma lógica de violência pela classe dominante que é muito severa, né? Isso. Não, e é uma dose, e é um modelo que, como você falou, ele foi feito para proteger uma classe dominante. Isso é obviamente claro quando você olha que a função original da polícia da Inglaterra foi criada para conter greve de fábrica. Uhum. Exatamente. Então é um modelo reacionário por definição. Mas a coisa interessante, eu já vou assim, em vez da gente seguir o modelo histórico tal, eu já vou soltar a bomba e daí eu deixo pro Marco continuar dali. Sempre que a gente fala de abolicionismo, sempre surge alguém falando duas coisas. Uma delas é: então você olha o exemplo da greve lá no Espírito Santo em, sei lá, 2017, 2018. Como é que você quer acabar com a polícia? Como é que vai ser isso? E a segunda coisa é: quem que vai fazer a segurança? Quem que vai ser o Batman? Vai ser o Batman que vai fazer isso? Então, obviamente, é um puta do espantalho que a pessoa tá dando, porque, obviamente, a gente tá falando de um modelo construtivo, né? A gente tá falando de um modelo que não é que amanhã fecha a polícia e todos os policiais na rua. É um processo lento de como os americanos usam esse termo, que é o defund the police, né? Você vai desfinanciar a polícia com o tempo. E ao mesmo tempo, desfinanciar os sistemas penais com o tempo também. Porque eles não... a função, basicamente, que a gente tem atualmente no sistema policial e penal é vingança. Você quer se vingar das pessoas que cometeram crime. Mas, assim, você consegue, Marco, explicar pra gente um pouco como é que seria esse processo de passar, de lentamente ir, como seria um pouco esse mundo sem polícia, pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso? Sim. Esses dois aspectos são bem interessantes, né? Porque, realmente, assim, não é pra gente acabar com a polícia numa canetada, e é sempre um processo, e a gente sempre tem alguns aspectos práticos, né? Então, assim, como que a gente faz na prática para ser um abolicionista? Como que a gente faz na prática para construir essa sociedade? E aí tem algumas coisas, por exemplo, não aumentar o orçamento da polícia para mais nada, não construir mais nenhum novo presídio, não pode construir novo presídio, tem que soltar as pessoas que estão presas
injustamente, e as pessoas não sabem disso, mas tem uma quantidade absurda de gente presa no Brasil injustamente, além das que inclusive fazem mutirões e libertam de milhares de pessoas que estão com cadeia vencida. Procurem esses termos por aí, vocês vão entender, cadeia vencida, esse tipo de coisa. Você ouve os rap e tal, você vai começar a ouvir essas histórias. Fazem mutirões e libertam de milhares as pessoas que estão com cadeias vencidas. Além disso, faz-se, por exemplo, para de construir presídio. Não pode, não é mais para gastar dinheiro construindo presídio. Todo o dinheiro que iria para construir presídio tem que ser reorganizado, né? Redirecionado. Redirecionado. Tem que ser redirecionado para projetos que realmente reduzam o crime. E a gente sabe, isso é pegar os dados, fazer a análise dos dados corretamente, e a gente sabe o que faz. Em geral, lógico, para cada região, para cada cidade, as coisas são materiais e a gente faz uma análise específica para aquele lugar. Mas na média, são algumas coisas. Saúde pública, moradia, das mais importantes é moradia para reduzir o crime, saúde pública, alimentação, educação, equipamentos de cultura são importantíssimos para reduzir o crime e coisas assim. Então, são essas medidas que vão reduzir o crime na sua raiz. Além de, claro, né, redução da desigualdade e combate ao sistema capitalista, ao modo de produção capitalista e tal, não existe solução dentro desse modo de produção, mas a gente, então, chega nesse modelo fazendo medidas práticas que sejam, que inclusive o Igor Leone, lá do canal Antijurídico, fala de reformas não reformistas, são reformas abolicionistas, que são as reformas que retiram o poder da polícia, retiram dinheiro da polícia e colocam essas atenções em outros lugares. Por exemplo, a gente gasta muito dinheiro com polícia sem endereçar o maior fator de morte de policiais, que é suicídio. Mais policiais morrem por suicídio no Brasil e em São Paulo especificamente do que em combate, do que na rua, do que em serviço. Ou seja, o suicídio é mais perigoso para a polícia do que bandidos. Olha isso. E tudo isso aqui usando os termos que eles usam, né? Pelo amor de Deus, bandido também é só para dizer, para criar a frase assim. O suicídio é mais perigoso para a polícia do que bandidos. E ainda assim, as verbas e as discussões são todas em direção ao combate aos bandidos e não ao combate ao suicídio de policial. Entre tantos outros problemas que a gente poderia ficar aqui horas falando, mas eu dei alguns exemplos aqui, tá? Investimento em moradia, não construir mais presídios, soltar as pessoas que estão presas. Sobre pessoas presas, 40% dos presos no Brasil, o Brasil tem mais de 800 mil presos. 40% dessas pessoas não deveria estar lá porque nunca esteve na frente de um juiz. As pessoas nunca foram julgadas. Não é que elas não foram julgadas em segunda instância. Elas nunca foram julgadas nenhuma vez. Elas estão de prisão preventiva. E aí, quando elas vão ser julgadas pela primeira vez, normalmente elas estão presas há 3 anos, 4 anos, e a pena delas era de 2, cadeia vencida, e ela sai imediatamente. Isso acontece muito, que são as coisas que eu falei dos mutirões. Então, assim, é um problema burocrático enorme que a gente consegue resolver, mas não resolve porque não quer, porque a gente quer vender marmita, farda, cacetete, tijolo, câmera na farda e coisas assim. Né? É um grande interesse multiarticulado de várias empresas, e eu acho que é também a manutenção, de certa forma, de uma lógica de funcionamento da sociedade, né? Se você joga esse oficial, né, essa pessoa responsável pela autoridade do Estado nessas condições de trabalho, né, nesse treinamento militarizado, nessa perspectiva de uma polícia que é uma ronda ostensiva, com a própria polícia militar, né? Eu acho que as pessoas não sabem mais, muita gente não sabe, mas a polícia militar é uma invenção da ditadura militar, né? Ela tem um sistema de funcionamento muito hierarquizado, tem um tribunal específico, uma corregedoria específica, por isso que crime ocorre e nada acontece feijoada em quase todos os casos da PM, né? Porque eles meio que criam uma corporação para se defenderem. E aí, isso é estatístico também. Tem estatística mostrando que os crimes dão em nada sempre, mais do que na média e tal. Tudo isso tem estatística, você tem razão. E tem uma coisa que é interessante, que o modelo de polícia militar, ele é um modelo que era utilizado para poder caçar militante comunista durante a ditadura militar. Porque ele tem um modo de funcionamento que é bem de caça noturno, né? O que ele faz? Apaga a luz da viatura, fica andando devagar. E ele tem esse modelo que não é uma polícia que é acionada para resolver um conflito, né? Ela procura o conflito, né? Ela caça o conflito e, na grande maioria dos casos, ela cria, exatamente, ela produz o conflito, né? Então a gente tem esse modelo que servia basicamente para poder criar uma justificativa para poder prender pessoas.
né, para poder prender pessoas que seriam subversivas da ordem, né? Então, se a gente poder parar para pensar de maneira bem grosseira, sei lá, um militante comunista que representasse uma subversão à ordem lá nos anos 70 tem uma representação similar nesse sentido do que, por exemplo, um jovem negro de periferia que não está no trabalho, né? Ou que não está fazendo algo que seja esperado dele. Então, se ele sai nem precisa sair da linha, né? Essa é a questão central, porque nem há necessidade, por exemplo, da pessoa estar fazendo ou não alguma coisa, né? Não existe isso. Mas é um modelo para caçar pessoas, né? E é foda. E a gente vê, isso se reflete nos números absurdos da violência urbana de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, de praticamente todos os lugares, né? Então, existe... E só pra... desculpa, Varacai. Não, pode ir. Tá, pra complementar, só falando assim, mas o que a gente faz com as pessoas que são incontroláveis? Eu já vi uma pessoa incontrolável, precisa ser restrita. Sim, o abolicionismo penal não é não restringir ninguém nunca mais de jeito nenhum. Cara, apareceu uma pessoa atirando num shopping, tem que restringir aquela pessoa imediatamente. Mas a gente restringe aquela pessoa sem jogar ela num complexo penal industrial que tá interessado em vender marmita. Esse é o problema, entendeu? E aí, você restringe aquela pessoa e analisa aquele caso material. E normalmente aquele caso material não precisa ser jogado num complexo... Normalmente não, nunca vai precisar ser jogado num complexo penal industrial. E normalmente não precisa ser jogado numa jaula também. Por exemplo, as prisões domiciliares são um recurso incrível, incrível. Deixar a pessoa em casa, restrita em casa, é um jeito muito mais humano de você lidar com um problema de certo tipo do que você jogar essa pessoa, por exemplo, numa jaula com outras 30 pessoas. Claro. E é lógico que tudo depende, eu não tô falando que todo mundo vai cumprir prisão domiciliar, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Só estou dizendo, muitas das pessoas que estão restritas hoje em jaulas poderiam estar restritas às suas próprias casas, causando... tendo um ambiente para recuperação e para ressocialização muito melhor e estando muito mais seguras, todo mundo em volta, entendeu? Entre outros tantos problemas, entre outras tantas coisas. Então, sim, existe previsão de restrição se for necessário, mas a questão é parar de usar isso como indústria e como solução. Perceba, a gente pega o 171, o cara que faz estelionato, e usa para ele a mesma solução, que é enjaular, inclusive a mesma jaula muitas vezes, que o cara que faz o outro crime lá, que é homicídio. E essas pessoas são jogadas na mesma jaula, com a mesma solução. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, de novo, material. Não faz sentido material que uma pessoa que matou alguém tem a mesma solução, o crime tem o mesmo tipo de solução que uma pessoa que assinou papéis e disse que ela era outra pessoa que não era, que é um estelionato, entendeu? Então, são crimes muito diferentes. É lógico que eles têm soluções muito diferentes. E a gente aplica tudo a mesma coisa. Juiz em jaula. Isso não tem como funcionar, está fadado ao fracasso, todo mundo. Muita gente já sabe, e todo mundo que parar para pensar e pesquisar um pouco vai perceber que não faz sentido mesmo. Então, é tratar os crimes um por um, realmente, assim, cada caso. E aí, tratando cada caso, você vai saber quais vão precisar ser restritos, quais não vão precisar e como restringi-los. Isso é uma coisa muito interessante que o Marco falou. Opa! Tá ali, tá, beleza. Não, então isso é uma coisa muito interessante que o Marco falou, que a gente não quer tratar isso caso a gente... Eu acho muito engraçado que sempre que, novamente, quando a gente fala de abolicionismo penal ou policial, as pessoas falam, mas é muito irreal, isso não vai funcionar, porque não é uma coisa que funciona. Só que como é que uma coisa pode funcionar mais do que a gente olhar caso a caso e materialmente analisar cada pessoa? Em vez de criar uma solução única que pega o pobre, preto normalmente, e joga esse pobre preto numa jaula, num bunker, que ele vai ficar lá preso e não vai ter nada e não existe escapatória para ele. Então, basicamente, uma parte, e quem fala muito isso é uma das pessoas que é uma das líderes do movimento abolicionista americano, que é a Dereca Purnell. É uma advogada preta que nasceu na periferia e cresceu e conseguiu fazer universidade State College e depois foi para Harvard e atualmente ela é uma das líderes do movimento, que ela fala que a observação tem que ser caso a caso. Você tem que olhar caso a caso e pensar materialmente o que vai ter aquela pessoa, por que ela chegou ali, o que causou na história dela que causou isso. E, então é uma mudança do pensamento de, em vez de olhar isso como um caso único, que você fala, você roubou
O alimento, tudo bem, existe a lei que isso não pode fazer, mas muita gente é presa por roubar alimento. Você joga o cara do mesmo lado do cara que é um assassino, que é outras coisas. Então, então essa ideia de... A parte do abolicionismo penal é parar de olhar esse problema como uma solução única e passar a observar isso, a realidade material de cada pessoa. E o Marco falou uma coisa que eu até ia brincar, mas... que ele falou assim, o que resolve mais o caso? Eu sempre falo, se você pegasse todo o dinheiro que é investido na PM de São Paulo e botasse para construir casa, alimento e saúde, você ia reduzir mais a criminalidade do que todo o policiamento que a gente vai colocar. E, misteriosamente, você vai para Cuba, que só tem saúde, alimentação e segurança, lá saúde, é um lugar saúde, educação e segurança, é isso? Um beijo, Ricardo saúde, Amorim. educação e segurança. Aí, Ricardo Amorim, um beijo pra você. A China vai falir amanhã. Continua, Caio, desculpa. Então, e você só vai pra lá, que só tem alimentação, saúde e tal. É um lugar super seguro. Super seguro. As pessoas não trancam a porta, nada. Por que será que um país pobre e sofre pra caralho com toda essa questão do embargo é super seguro? Muito, muito mais seguro que qualquer lugar do Brasil. Por que será? É porque o socialismo é gostoso demais, né? E socialistas e comunistas são gostosos. Exatamente. Gostosos e cheirosos, exatamente. Exatamente. Não, e eu acho que tem até esse elemento de se pensar que a própria política de segurança pública, ela é uma reprodução da lógica de caça de indivíduos, né? De manter todos os indivíduos numa disciplina super restrita e que segue uma determinada ordem e cultura social, né? Pô, a gente, sabe, as pessoas eram presas por vadiagem, tá ligado? As pessoas ainda assim tomam enquadro por isso, né? Só que pô, isso era lei. Isso é lei pra pegar preto. Isso é lei pra pegar preto no Brasil. Isso é lei pra pegar preto. Lei de vadiagem contra capoeira, Contra fumo de samba. pango, que eu já citei aqui. Fumo de pango, que é a maconha. Então é isso aí, mano. É lei pra pegar preto. Sim. Autos de resistência até hoje. Exatamente. Autos de resistência até hoje. Então, e aí aparece de vez em quando algum imbecil, né, que vem falar sobre, geralmente pessoas que têm emprego na Jovem Pan, aí vem falar sobre coisas relacionadas a abolicionismo penal, considerando que a pessoa sequer, né, leu alguma coisa ou qualquer coisa na vida, ou pior ainda, né, leu e sabe muito bem o que está lendo e mesmo assim continua sendo babaca. E aí o que eu ia propor, pessoal, é da gente fazer um react a um vídeo que o Caio me mandou e que todos nós vamos sofrer muito. Nossa, vocês não perdem por esperar. Eita, nós! Crime e castigo. A loucura do... Esse vídeo eu nunca vi, gente. Que horror. Ô, maravilha! Olha quem vem aí. É o Capitão Eu Doninha. nunca vi esse vídeo do Constantão, meu Deus. Então, um beijo pro Amos Caldeira. O Amos Caldeira é um advogado lá de Portugal, brasileiro, e ele é responsável por diversas traduções de livros sobre abolicionismo penal, e esse veio direto do Amos que me mandou pra gente poder ver aqui. Beleza, mande. Jesus Vamos Cristo, lá. velho. Ô, delícia. Nossa senhora. Assisti Rodrigo... Crime e Castigo, a loucura do abolicionismo penal, com Rodrigo Constantino, a fuinha da direita brasileira. Então, vamos assistir aí. Caralho. Nossa, eu tô até... Nossa, essa cara já virou a thumb, não tem jeito, né? Não tem como, não dá. Vamos lá. Ai. Johnny, sem dúvida, né? A esquerda tem toda uma narrativa que, no fundo... Pô, ele tá com um fone de cada cor. Ele meteu um fone preto no ouvido esquerdo e um branco no ouvido Talvez direito. ele esteja transmitindo em dois lugares, Talvez ele esteja transmitindo em dois Caralho. no celular ou no computador. Rodrigo Constantino com 2 empregos, a crise chegou mesmo, hein? Caralho, porra. É isso. Que não tem CLT lá em Miami, tá aí, ó. Dois empregos ao mesmo tempo. Exatamente. Dois full time. 2 full time, caralho. No fundo é isso, depende sempre de quem cometeu o crime para eles reagirem se querem ou não punição. O Diego já deu uma aula sobre abolicionismo penal e terminou citando justamente a incoerência do caso Marielle, onde todo mundo está clamando por punição. Mas aí se você mostrar depois vários outros criminosos, eles vão dar um jeito de invocar ali os tais direitos humanos e tudo para poupar os marginais. E aí eu acho que tem muita
Mas peraí, no caso da Marielle não é punição, é descobrir quem mandou. Meu É descobrir a Deus! investigação. Meu Marielle é Deus! investigação, é descobrir quem mandou. Não é Nossa! punir, mano. Punir. É restringir, porque a pessoa atira nos outros. Então, peraí, vamos restringir essa pessoa, pelo menos por enquanto, pra entender o que aconteceu. Nossa. E descobrir quem mandou ela atirar nas pessoas. Caralho, Meu não, Deus, e esse negócio do tipo, não, eles falam que eles querem punir 2 mercenários assassinos milicianos que mataram uma vereadora, aí vai falar de direitos Meu Deus, humanos, gente. e aí quer comparar com o moleque que toma um tiro de fuzil, que toma um enquadro, o que é isso, bicho? Não, e de novo, esses caras têm direitos humanos, eles têm direito a se defender, a ficar vivo, a ser alimentado, tudo isso, eles têm esse direito. Pelo amor de Deus, e gente. ninguém vai e até agora ninguém Não vai é pra tirar torturar deles. os caras, não é pra torturar eles. Não, deixa, mano, manter os caras bem, saudável, pelo amor de Deus. Nossa senhora, Jesus Cristo. Muita coisa por trás, né, dessa ideia do abolicionismo penal e até mesmo esse duplo padrão, essa dependência de quem é o vilão ou o mocinho para encaixar na narrativa e aí mudar totalmente a sua postura, né? Eu aposto que o Rodrigo Constantino não lamentou a morte do George Floyd. Aposto que ele deu uma relativizadinha de leve, assim, sabe? Que ele falou uma coisa do tipo, pô, talvez ele tenha usado a força bruta mesmo, né? Que pena, né? Que pena, né? Bom, e agora Pessoas a falam que ele economia. estava vendendo cigarro ilegal, que ele tinha nota falsa, usam todo tipo de justificativa, que ele era muito grande, o George Floyd. É horrível, é tipo, E é como trigger, mano, não É, dá nem pra rir de uma porra dessa. E Tá como maluco, se velho. vender um cigarro ilegal fosse a condição de matar uma pessoa. Não, é isso, é uma justificativa absurda, né? É um negócio que só reforça o nível do nazismo que esse cara reproduz, né? É isso. O Marco já tá a ponto de virar uma chaleira em ebulição, velho. Caralho. Gente, paguem o adicional de insalubridade do Marco. Eu não vou ser processado por Nervoso ninguém. fácil. Marco, você assinou um Nervoso contrato. fácil. Você assinou um contrato. Vambora, põe esse O bonito primeiro pra falar, ponto esse lindo. importante, eu acho que é a premissa, e aí por isso que eu acho que questão de esquerda e direita é inevitável aqui. É a premissa acerca da natureza humana, né? Se você tem uma Nossa. visão mais russoniana, se você tem uma visão de que o bom selvagem está dentro de nós e nós temos Fazer uma o debate classe... Hobbes e Rousseau, gente, a coisa mais velha. Gente, pelo Meu amor Deus, mano. de Deus. Você tá em 1920, brother, pra fazer Nossa. debate Hobbes e Rousseau, brother. Vai, meu Deus. Nos anos 20 do século XIX, né? É isso. Esse é o deve debate, ser. né? Discutir Caralho. Hobbes e Rousseau. Beleza, faz parte, mas porra. Pelo amor de Deus. Nossa. Socorro. Uma elasticidade quase infinita em relação a moldar o novo homem, que é obviamente uma premissa esquerdista, progressista. Puta merda. É uma premissa. É legal que o Rousseau inventou um conceito esquerdista antes do conceito de esquerda existir. Então ele é tipo a vanguarda da vanguarda, entendeu? O cara é o pica mesmo, velho. Ele era o Não, pica. Então, rolou a Revolução Francesa e os caras só receberam uma carta do Rousseau falando: pessoal progressista, sentem-se à esquerda porque eu já escrevi que vocês são à esquerda. Por favor. E ele mandou no tabuleiro Ija, né? Porque ele tinha morrido já, cara. Aí só meteu o caralho, ó, o Rousseau mandando um salve aí. Acho melhor fazer isso. Meu Deus do céu, velho. Que negócio. E é muito louco, né? Pensar que essas pessoas têm a visibilidade que elas têm, porque só prova que elas são realmente agentes de think tank. Porque se dependesse delas mesmo. A meritocracia ia falar um pouco mais alto aí nesse caso. Você vai tender a acreditar em socioconstrutivismo, em punições alternativas ou nem mesmo punição. Você vai culminar no limite ali falando que há uma lógica no crime, no assalto, né? Que é a frase da Márcia Tiburi, por exemplo. Então, essa é uma premissa de mundo. A outra premissa, que é de direita, que é conservadora, que eu reputo como muito mais realista, né? É muito bom porque ele pegou duas ideias e falou: o mundo é isso ou isso. Escolhe aí, pô. Não existe outras possibilidades. Não tem nenhuma outra possibilidade. Nenhuma outra. Ou é Márcia Tiburi ou é Rodrigo Constantino. Márcia Tiburi ou Rodrigo Constantino. Escolhe um. Puta merda, difícil. Aí é foda, hein? Caralho.
Nossa, não dá, velho. O Rodrigo Constantino é muito ruim, velho. É muito ruim. Porque a natureza humana tem um lado bom e um lado ruim, depende muito dos incentivos e da cultura em torno, né? Da cultura. Porque a cultura é um negócio que tá aí, né? Existiu. É como um passe de mágica, né? A cultura é isso, né? Ela nasceu. Puf, apareceu. É muito bom porque é só idealismo, né? Pelo amor de Deus, bicho. Nossa Senhora. Então, um dos textos que eu acho que são imprescindíveis para esse debate nosso aqui é o famosíssimo texto do Gary Becker, da Escola de Chicago, de 74, chamado Crime and Punishment. Caralho, velho, ele vai pegar... Cara, tem uma história do Gary Becker. O Gary Becker é um economista neoliberal e tal qual todo neoliberal é um safado. E ele tem uma história que ele conta para poder falar sobre se o crime compensa. Porque ele vai falar a lógica que todas as ações humanas devem ser levadas em conta a partir do quanto você pode ganhar com aquela ação. Então, olha só o que o Gary Becker fala. Ele fala que se você um dia estiver indo dar um congresso, tá atrasado indo para uma palestra, e aí você tem duas opções. Ou você dá a volta no prédio para parar no estacionamento e se atrasa para a palestra, ou você para numa vaga de proibido estacionar e consegue ir mais rápido para a palestra. Fazendo a conta do quanto você ganharia nessa relação, o Gary Becker fala que, mesmo que seja proibido estacionar, você deve tomar ação que vai te gerar mais vantagens em algum aspecto. E aí, ele simplesmente ignora o fato que aquela vaga pode não estar permitida estacionar, porque talvez seja passagem de ambulância, de qualquer merda assim, sabe, uma rampa, qualquer coisa assim, sabe, qualquer estrutura que tem essa demanda, né, tem essa necessidade, nem demanda, é necessidade. Ou seja, ele vai dar de exemplo o teórico que fala assim, foda-se se você precisa estacionar aqui, cara. Eu cheguei primeiro, aqui pra você, ó. E indiretamente ele tá dizendo, então, a lei é pros pobres. Exatamente. Pague pelo direito de estacionar, onde na verdade deveria estar estacionando, por exemplo, uma ambulância, como você falou e tal. É tipo assim, não é que é proibido você estacionar ali pra ele. Pra ele é caro você estacionar aqui, não é que é proibido. É muito louco isso. Fora o aspecto que ele tá falando aí de que, assim, as pessoas... Isso a gente aprendeu muito, confirmou isso de várias maneiras depois. As pessoas não são assim tão racionais, as decisões não são tomadas assim, mano. Muitas vezes a pessoa vai decidir por conta de vários outros fatores que não são esses fatores racionais de cálculo aí. Tem um monte de coisas que vão ou não fazer ela querer estacionar naquela vaga, ou não, que não são puramente o cálculo econômico, saca? Essa visão economicista do ser humano é uma idiotice. É uma idiotice, meu Deus. Tipo Mas assim. é um modelo Enfim, isso basta ler um economista aí de Behavioral Economics, o Daniel Kahneman, lá do Thinking Fast and Slow, rápido e devagar, ele vai te mostrar que as pessoas não tomam as decisões baseado puramente em cálculo econômico, sabe? Tipo, qualquer marqueteiro sabe disso também. Sim. É muito louco, nossa. E é uma subjetividade muito neoliberal, né? Que é isso, é encarar a vida humana como algo passível de mais ou menos lucratividade, né? Tipo, é isso, você não tem nenhuma noção de coletivo, você não tem nenhuma noção de comunidade, você não tem nenhuma noção de nada. Só do quanto você pode ganhar ou não, né? A lógica liberal tá recheada disso, bicho. E aí você produz um ser como, né, o Capitão Fuinha aqui, que vai continuar falando. Eu tenho ressalvas com a linha do Gary Becker, porque o que ele fez? Ele trouxe para todos os campos, né, da sociedade a visão do homo economicus, né? O ser humano é um ser racional que reage a incentivos. Marco Gomes está oficialmente no time de previsores do futuro do canal História Cabeluda. Porque todo mundo que entra aqui comenta alguma coisa e aí, alguns segundos depois, isso se materializa. Sim. Na sua frente. Exatamente. Né? Prêmio e custo. Então ele está resgatando ali a visão utilitarista do próprio Beccaria, do Bentham, né? De que o bandido, o marginal, em última instância, ele está fazendo cálculos racionais. E daí seria importante ter a punição severa, a certeza de punição. Caralho, isso não faz o menor sentido, velho. Cara, isso simplesmente não faz o menor sentido pelo fato de, depois dos meus cálculos racionais, eu decidi racionalmente que eu vou arriscar minha vida e tentar roubar
um salgadinho. Tipo, gente, pelo amor de Deus, velho. Eu fiz um cálculo racional e, segundo meus cálculos, vale a pena eu arriscar minha vida pra roubar um telefone. Cara, isso não faz nenhum sentido, velho. Gente, pelo amor de Deus, como é que pode, velho? Marco Gomes full putaço. Não, é muito gimo. É muito gimo. É muito gimo. E daqui a pouco iremos todos de arrasta pra cima nessas condições. Vai de Que é base, até mais importante, às vezes, do que o grau da punição. Claro que o grau tem que ser proporcional ao crime. E isso esteve por trás da teoria da janela quebrada. Teoria da janela quebrada. Perdi a chance, eu não pensei que serve, ele... não presta, não funciona. Vai lá, Caio, vai. Não, eu pensei em falar. Ele vai falar da teoria da janela fechada, quebrada, mas não falei e perdi a chance de entrar no grupo dos previsores. Eu pensei, mas... Gente, a teoria da janela quebrada não funciona, tá? Olhem aí os dados, dê uma olhada. A parada que os conservadores mais fazem é pegar uma cidade ou um estado democrata e falar, olha aqui o crime subindo. Ou então pegar um lugar que eles controlam e dizer, olha aqui o crime descendo. Que no caso a teoria da janela quebrada é um republicano de direita, conservador. Fez lá a teoria da janela quebrada em Nova York, não deixava passar nenhum crime aqui, e o crime caiu. Só que o crime caiu do mesmo jeito também em Chicago, em Boston, São Francisco, em Los Angeles, em várias outras cidades controladas pelos democratas, porque o crime estava caindo nos Estados Unidos por vários outros motivos, não era por causa de punição, caralho, era por conta de um monte de coisas, inclusive melhoria econômica nos Estados Unidos, entre outras coisas. Então assim... Então, mas para quem não sabe, só para poder explicar, a teoria das janelas quebradas foi uma teoria que foi proposta nos anos 80, que ela basicamente dizia que a criminalidade era causada também por fatores visuais que acompanhavam. Então, basicamente, a ideia, vamos dar um exemplo. Vamos falar que você deixa um carro parado na rua. Esse carro vai falar, ninguém vai vandalizar ele. Mas se você for lá e quebrar a janela daquele carro, alguns dias depois aquele carro vai ser vandalizado, porque as pessoas vão ter a permissão, que o fato da janela estar quebrada vai dar a permissão daquela pessoa vandalizar aquele carro. Então isso, nessa teoria, dizia que a polícia, então, deveria ser muito forte em punir crimes pequenos, pichação, quebrar janela, vandalismo, brincadeira de moleque na rua. Nossa. Porque isso aumentaria a chance da criação de crimes. O que, na verdade, é uma loucura, porque vamos pensar causalmente. O que eles estão dizendo ali causalmente é que não é que a pobreza leva as pessoas a cometerem crime. Ele está falando que o crime leva as pessoas a situações ruins que levam a fazer elas ficarem pobres depois. Eles invertem a relação causal dos fatos. Então essa é a ideia da teoria da janela quebrada, que foi propagada em Nova York nos anos 80 como a coisa que resolveu a criminalidade nos Estados Unidos, em Nova York, mas como o Marco falou, caiu nos Estados Unidos inteiro. Então é uma teoria muito gimo. Nossa, a teoria do gimo mesmo. Rudy Giuliani, parça do Donald Trump, advogado pessoal do Donald Trump, foi o prefeito de Nova York. Ele tá na série The Get Down, a primeira temporada, que é uma série sobre a história do hip hop muito boa, que mostra o hip hop nascendo no sul do Bronx, lá em Nova York, no final dos anos 70, que é essa questão aí, que é o crime altíssimo, e aí os caras começam a perseguir o crime, né, perseguir assim do jeito mais restrito possível, ou seja, dar a maior pena possível para qualquer crime. Então pegava a pessoa pichando, em vez de dar a menor pena para ela, dava a maior possível, encarcerava a pessoa. Gente presa por 2 baseados no bolso, presa por 20, 30 anos. Isso existe, de verdade. Gente com 2 baseados no bolso, presa por 30 anos. Isso existe. E aí, mano, você criminaliza a pobreza. Depois de 20 anos, a gente consegue coletar dados suficientes. Depois, importante, as mulheres pretas sempre falando, Angela Davis, a Chata Sakur, entre tantas outras, a Sata Shakur, entre tantas outras, falando e tal, e alertando sobre isso, mas demorou décadas pra gente conseguir ter um entendimento um pouco mais coletivo, não é coletivo o suficiente ainda, porque o problema ainda tá lá, mas um pouco mais coletivo, que criminalizar a pobreza não adianta, não vai funcionar, entendeu? E a teoria da janela quebrada criminaliza a pobreza, é mais uma criminalização de pobreza. Não, e é aquele negócio, né? Você substituir a forma de... Você substituir o direito pela materialidade do que leva o direito a acontecer, né? Tipo, você bota ali primeiro a punição do crime... Você vai criminalizar
alguma coisa, tipo, a priori, assim, né? Você bota primeiro a lei e não coloca o que gera a lei, né? O pacto social por trás material que gera a lei, né? Como se o direito fosse algo nas nuvens, né? Pairando no ar e que sempre esteve aí, né? E aí, quebrar ele gera a pobreza que te coloca numa situação ruim. É isso, é praticamente a tábua dos 10 mandamentos, né? É isso. É que o Rudolf Giuliani adotou com muito sucesso. Em Nova Caralho! Puta que pariu! Dois! Meu Deus! Não, eu chamei ele de Rudy Giuliani, porque eu chamei ele de Rudy Giuliani, mas ele chamou de Rudolf Giuliani, o mesmo cara. Get Caralho, Now, meu veja lá. parceiro, meu Deus! Meu Deus, o cara é uma lenda, velho. Pelo amor de Deus. Não, conhece esses discursos tudo desses filhos da mãe, rapaz. Esses bonitos, lindos, Caralho, maravilhosos, eu bingo conheço. demais, velho. Bingo do Gimo, velho. Bom demais, mano. Meu Deus. York e por aí vai. Então, Tristeza. tudo isso é importante. Mas o Crime e Castigo do Dostoiévski, eu acho que é igualmente importante. E o Dostoiévski vai para uma linha muito mais moral, né, da consciência e dos valores. Então, Dostoiévski, que era um aristocrata do caralho, tá? Só pra relembrar vocês aí, se torna um aristocrata depois, né? Ele não começa como um, mas termina como um. todo o dilema do Raskolnikov ali, né, é você realmente poder executar um crime e ter a desculpa ideológica por trás. Né? Por que Napoleão, Alexandre o Grande, esses aí não são condenados pelos seus grandes crimes? Né? Então você começa a flertar com justamente o Eles não são condenados pelos seus crimes porque eles eram pessoas em posições de poder. Simplesmente por isso. E meio que foda-se, né? É isso. Quem vai mandar mais que Alexandre Magno? O maluco que saiu da Macedônia e foi até a beirada da Índia em 10 anos. Como é que vai questionar um Tem que parça lembrar que desse? Napoleão foi condenado pelos seus crimes e morreu condenado. Não foi isso? Exatamente, caralho. Ele ainda errou, velho. Que animal, velho. O cara é muito animal, velho. Meu E eu nem sou Deus. historiador, sou só um programador, gente. Mas eu acho que o Napoleão morreu condenado pelos crimes isolado, não foi? Exilado? Uma porra assim. Foi exilado. Foi punido 2 vezes pelos seus crimes. Foi exilado 2 vezes. Aulas de história com Rodrigo Constantino. abolicionismo penal já no nível consciente. E você começa a justificar com isso todo tipo de meio, né? Porque os nobres fins justificam quaisquer meios. É por isso que o risco da ideologia servir como um verniz para todo tipo de mal feito, né? A gente vê a história, por exemplo, do nazismo, né? Quem consegue esquecer isso? Baita verniz de civilização, né? Amigo, pois é. O crime pesado, isso é uma coisa muito grave, tem que ser discutido no âmbito da ideologia também. Então, quando a gente começa a ver abolicionismo penal, defund the police, que é o análogo que está pegando aqui nos Estados Unidos agora, tudo isso é muito preocupante. Análogo, mas... O quê? Não é análogo. Não, eu só falei que não é análogo, mas são complementares. Abolicionismo penal é uma coisa, defund the police é outra. São complementares, mas não são a mesma coisa. Caio, pô, você O tá defender polícia é tirar dinheiro da polícia, realmente, da polícia. Assim, é só não aumentar o orçamento público das polícias. É tão simples quanto não aumentar o orçamento público das polícias e tirando esse orçamento e colocando em outras coisas que são melhores para resolver o crime, como moradia popular. Defender a polícia é tão simples quanto isso e a maioria das pessoas concorda se você colocar nas palavras, construir um argumento e falar, não, a gente vai pegar esse dinheiro e vai construir moradia e vai fazer cesta básica e não sei o que, né? As pessoas concordam, é melhor do que comprar arma e munição. Mas... E me lembraram de um fator muito importante aqui, que é absolutamente relevante para nossa live, para nossa comunicação. O Rodrigo Constantino não parece uma fuinha, ele parece uma codorna. E é verdade, ele parece uma codorna. Caralho, ele parece uma codorna mesmo, meu Deus do céu. Sabe que esses meios levam o quê? A anomia, a ausência da lei e da ordem. Você tira esse mecanismo de incentivo e você rasga o freio, inclusive cultural e moral, né, da consciência. Isso é uma coisa que me irrita, essa coisa de liberal querer falar de moral, como a moral fosse algo universal e que deve funcionar para todos. Existe a moral que está em cima de um pedestal e a gente deve seguir. Isso é uma coisa que me irrita tanto. Porra, mas eles precisam disso, né, para poder sustentar a posição idealista deles. Eles têm que falar de valores que não tem respaldo físico, material, social, histórico, né? Por isso que eles adoram falar de liberdade,
Não, esse aí é o defensor mor da liberdade, né? Esse aí é o total, é o menino liberdade, né? É o capitão liberdade, pronto. É isso. É o Codorna liberdade, pronto, exatamente. Grande super-herói. E você cai na terra sem lei, você cai na lei da selva, né? E isso é muito perigoso. Então, essa questão ideológica eu acho que é muito importante nesse debate, tanto que o abolicionismo penal está eivado de marxismo. E veja que é um marxismo já degenerado. Correto. Sim, sim, é marxismo pra caralho. Ainda bem, muito, que tenha muito mais, sim. Sim, é isso. Sim, próxima questão. Ai, meu Deus. Porque o marxismo mesmo, da luta de classes, original, Original, tá? A gente tá vendo uma versão repaginada, é a versão 1.5, que é a versão cheia de bug, cheia de problema, por isso que esse não é o verdadeiro. ele tem a questão até do lumpenproletário. O lumpenproletariado. Nossa, caralho, rolou um remix forte agora do menino Constantino. Caralho, o Rodrigo Constantino ou o Rodrigo Alok? Fica aí a pergunta. O quê? São todos aqueles que estão abaixo da classe dos proletários, né? São aqueles que não servem muito para nada. Enquanto que a nova esquerda, o que ela fez? Ela resgatou com Marcuse e companhia, principalmente ali a escola de Frankfurt. Nossa, ele meteu a escola de Frankfurt na nova esquerda. Nossa, esse aí tá... É isso, o moleque tá fumando carvão, né? Não é possível um negócio desse, velho. Ele tá comendo carvão achando que é bolacha Oreo, velho. Pelo amor de Deus. Essa visão de que os marginais são os heróis revolucionários. Todo mundo lembra, o próprio Fiuza já citou aqui em outras ocasiões. Nossa, o próprio Fiuza já citou em outras ocasiões. Grande merda, né? Caralho, Grande merda. agora eu me sinto alicerçado nesse argumento. Agora... E além de tudo, ninguém fala que os criminosos são os novos revolucionários. Ninguém fala isso. Não, exatamente. Ok. Ninguém fala isso. Caralho, o maluco falou. Não, eu não aguento isso. Não, segundo o nosso grande teórico do abolicionismo penal, o Guilherme Fiuza, é igual a especialista em pensamento do Alexander Hamilton, Ana Paula do vôlei. Renata o que mesmo? Renata Barreto ou Renata Barreto. A grande especialista em nada, né? É isso. Musicais. Em vender curso. Nossa, isso ela é boa. Isso ela é boa. Vender curso ela é boa. Isso ela é boa. Dica, por exemplo, lá, Seja Marginal, Seja Herói. O livro do Mathieu Bock-Côté, que é um canadense... Mas, gente, Seja Marginal, Seja Herói não é um bagulho abolindo nada, é uma parada do Oiticica, é um negócio tropicalista, é uma obra de arte, saca? Tipo assim... É uma obra de arte numa bandeira, um cara deitado, escrito Seja Marginal, Seja Herói, do movimento tropicalista dos anos 70 no Brasil, que é incrível, maravilhoso, incrível. Mas não é abolicionismo penal. Tipo assim, por que isso que é tropicalista? É movimento de arte, cinema, moda, música, teatro, saca? Não é abolicionismo penal, pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus, muito eu tô ruim. ficando nervoso com esse cara. E a gente não chegou nem na metade, hein, Marcão? Vamos que vamos. Tem aqui antes, né? O multiculturalismo como religião política, ele tem um capítulo... Nossa, meu Deus, multiculturalismo como... Caralho, essa frase é muito complexa. Multiculturalismo como religião política. Legal, eu não entendi nada, né, Constantino? Eu chamo isso de palavrear palavras. Ele palavreou palavras. Ele está palavreando palavras nesse momento. Você já viu o gerador de Lero Lero? É isso aí, ele está palavreando palavras. Puro gerador de Lero Lero. É isso. Palavreou palavras. Parabéns, Constantino. Trata muito bem disso. E ele resgata exatamente isso, né? O operário, desclassificado em razão de sua obstinação não revolucionária, será substituído pelo marginal, embora esse último possa ter vários perfis, segundo as circunstâncias. Em suma, conclui ele depois de uma longa citação do Marcuse, os excluídos fornecerão os soldados de infantaria necessários a esse ataque permanente contra a ordem social. Então, esses revolucionários de esquerda viram em todos esses marginais, em todos esses bandidos, pensem nas músicas do Chico Buarque, viram os excluídos que vão poder ser cooptados para quê? Para espalhar o caos e a desordem. E isso seria revolucionário para implodir um sistema que é visto por eles como opressor, repressor e dominado pelo homem branco, pela elite e tudo mais. Nossa,
Meu Gente, Deus! não, isso não Que tem nada a ver com o abolicionismo salada, penal. caralho! Nada disso que ele falou nos últimos Ah. 2 minutos tem a ver com o abolicionismo penal. Abolicionismo não. Na verdade. Leia Angela Davis, leia a Sata Shakur. Não leia, mano, os livros de abolicionistas penais. Não entende porque esses caras, meu Deus. Não, Marco, ele não só não falou nada com nada sobre abolicionismo penal, como ele não falou nada com nada. E é só isso, ele não falou nada com nada. Mano, e é muito louco porque ele fala assim, não, pra soltar, pra fazer uma revolução e derrubar o poder, tipo, ele tá achando o quê? Que a gente vai controlar a mente das pessoas, que a gente vai libertar, é isso? Que isso, parça? Não, eu só quero perguntar pro Amos, que tá aqui no chat, que eu já vi ele ali, se ele já conversou com caralho, fugiu o nome do cantor, do que ele acabou de falar, o cantor que ele acabou de falar, o Chico Buarque. Você já conversou com o Chico Buarque sobre a abolicionismo penal aí? Porque, pelo jeito, segundo Constantino, é o grande especialista do assunto. Ele é eu acho que encontramos o nosso cientista do abolicionismo penal. Rodrigo Codorna Constantino. Então, isso é exatamente a discussão que estamos tendo agora com Black Lives Matter. É exatamente isso. A origem do Black Lives Matter não tem nada a ver com racial. Tem a ver com uma... Não é possível. Não, eu não escutei isso. Não. Eu, infelizmente, terei que me transformar em uma lapiseira. Não tem jeito, velho. Não é possível, velho. Não é racial, não. Não. O nome do bagulho é Black Lives Matter e, segundo ele, não é racial. Nossa. Ele vai falar que alguma coisa cultural relacionada ao marxismo ele não pode luta de ser classe. racial. Se ele for contra um bagulho racial, ele, entre aspas, né, sei lá, no pensamento doido dele aí, se ele for contra um movimento racial, ele tá sendo racista. Não tem nada a ver, mas enfim. E aí ele acha que ele tem que dizer que não é racial para ele poder ser contra, entendeu? Não, brother, você é contra porque é racial sim, é racial e é importante que seja. O Cássio Cleito mandou a Força Jovem do Vasco não é originada no Vasco. É o mesmo princípio fundador, né? Exatamente. Puta que pariu, meu Deus do céu. Marxistas querendo implodir o sistema. E qual é a argumentação? Você é racista. Meu, eu tenho certeza que se alguém amarrar um pedacinho de papel alumínio no dedo do Rodrigo Constantino, meter esse fone de um lado, ele transmite AM se ele abre a boca. Na boa, ele vira um radinho de pilha ambulante, velho. Vai virar. Racista. Mas não, eu nunca cometi nenhum ato racista, não importa. Você pensou, não, eu nunca pensei em nada racista, não importa. Você é branco, você é um representante da elite e, portanto, ainda que de forma inconsciente, mesmo que você nunca tenha nenhuma evidência, nenhum indício de ato ou pensamento racista... Caralho, indício de pensamento racista indício do pensamento é foda, hein? Caralho, essa é nova, eu nunca ouvi. Vocês conhecem essa da criminologia? A gente tem indício de prova material e indício agora de pensamento, né? Caralho, socorro. Não, além disso, é total. Quero que ele me mostre, assim. Caralho, como é que o cara não teve nada de. Não fez nada. Não. É muito. Não dá nem dá de responder, assim. Não dá. É só horror e Deus abandonando a gente, só isso. A alma saindo do corpo, só a alma saindo do corpo. É só isso. Por fazer parte de uma elite, de uma classe, você é representante de um sistema racial opressor, que persegue minorias negras. Então você tem que se calar, se ajoelhar diante de nós, aprender todos os ritos do Black Lives Matter e defender os nossos meios, quais sejam espalhar caos e violência, senão você... Meu Deus. Ele tá falando do Black Lives Matter ou de piratas? De vikings? Ou da Igreja Católica, né? Porque ritos do Black Lives Matter. Como eu tenho BLM no meu Twitter, eu recebi lá um manual falando que eu não posso, que eu tenho que sair de casa sempre com a perna direita, tudo isso. Você recebe um livro de cultura e comportamento, né? Junto com Black Lives Matter. É isso. Meu Deus. Tá do lado deles, tá do lado dos inimigos. Então, isso é uma estratégia revolucionária muito eficaz, né? O Christian Dunker, no Brasil, que é um típico pensador, se é que dá para forçar tanto a barra,
Caralho, que fofoca ele falando mal do Dunker desse jeito. Logo ele, o homem codorna, velho. Caralho. Nada contra codornas, tá, gente? Ah, mas o negócio é esse, né? Acho que se eu fosse o Christian Dunker, eu nem ia me dar o trabalho de responder. Eu ia só falar, tá bom, Constantino, tá bom, tá bom. É o que você quer, né? Faltou atenção materna, né? É o que você quer, né? Pode ficar com essa atenção, pode ficar com ela. Ela é sua, tá bom? Caniano e típico da nova esquerda, ele tem textos onde ele diz que o condomínio é uma entidade típica do preconceito de elite contra os negros e contra os pobres. Quer dizer, você não cerca mais uma propriedade e coloca segurança para proteger ela do crime. Você cerca porque você tem preconceito contra negros e pobres. Irmão, essa Posso lógica... contar uma história? Posso contar uma história? Faça bondade, faça bondade. Eu tinha 20 e poucos anos, cheguei em São Paulo, estava lá conversando com o investidor, fui no apartamento do investidor lá na região Faria Lima de São Paulo, um apartamento desses que toma um prédio inteiro e olha para o parque, assim. E eu cheguei lá para conversar com ele sobre o investimento na época de 2 milhões de reais, era isso, um investimento na época de 2 milhões de reais, nessa fase aí. E eu fui na casa dele lá, conversar com ele para poder levantar esse investimento, que foi conseguido depois, mas eu fui lá trocar uma ideia com ele. Cheguei, falei, vou na casa de tal pessoa. Ah, é? Ah, tá bom, é por aqui, ó, pá, não sei o quê. Fui. Entrei, subi no elevador normal, pá, subi, bati na porta do apartamento e tal. O pessoal abre a porta, eu percebo que abriram a porta pela cozinha. E aí eu estava no elevador de serviço. E aí eu entrei na casa do cara pela cozinha, ele ficou, tipo assim, ele já era branco, ele ficou transparente de vergonha, me chamou e tal, me levou lá pro cassino, o apartamento do cara tinha um cassino. Me levou pro cassino do apartamento dele, e a gente trocou uma ideia, e, enfim, conversamos sobre o que ia ser o investimento, o que não ia ser, fechamos, fui embora. Quando eu saí, ele me chamou. Não é por aí, não. Eu não tinha entendido que eu tinha entrado pela cozinha, tá? Eu só entrei pelo apartamento, tipo assim. Aí, ele não é por aí, não, é por aqui. Aí eu fui. Foi a primeira vez na vida, eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de chegar em São Paulo, saindo de periferia de Brasília e tal. Foi a primeira vez na vida que eu vi aquelas portas de gente rica, porta gigante, saca? A porta que é o tamanho da Kombi. Sei. Aí ele abriu aquela porta enorme e eu falei, meu Deus. Aí eu saí pela porta e eu entrei no elevador que parecia uma loja de itens de luxo, um elevador de madeira, não sei o que, luz dourada e tal. Desci, saí assim e percebi que saí pelo hall de entrada. Ou seja, a galera do condomínio, que são trabalhadores, por N motivos, me viram e me mandaram pro elevador de serviço, mano. Por que os caras me mandou pro elevador de serviço? Porque eu tava indo negociar um investimento de $milhões com o meu investidor, entendeu? E aí eu saí, mano, tipo assim, saí quando eu pisei no asfalto, eu falei, caraca, saí quando eu pisei no asfalto, pro elevador de serviço, velho. Até hoje eu para todas as vezes que eu posso, entendeu? Então, e o problema, só pra ficar claro, não? Então, e o que eu tô falando tá dando eco, só pra ficar. Peraí que eu não sei o que tá acontecendo. Peraí, só um segundinho. O som tá vazando? Por onde, velho? Eu não abri nada. Eita, cuzão. Não. As pessoas me ouviram? As pessoas me ouviram ou não? Caramba, é muito comentário, eu não consigo acompanhar. Alguns estão dizendo eco, outros estão dizendo que tá. Porra, por que ele tá dando eco? Ele tá dando um eco esquisito. Oi. Oi, alô? Fala alguma coisa aí. Alô? Como é que foi? Alô, Melhorou? som áudio. Alô, som áudio. Acho que agora voltou. Não, eles estão falando que o eco está do meu lado. Não, o eco está do meu lado ou não, gente? Foi, beleza. Tá bom. Então, Caralho, sei lá, eu deu uma fiquei... loucura aí. Não, vamos que vamos. Mas Vamos que vamos. Não, então, só para poder falar, o problema não é o Marco ter subido. Já aconteceu uma história parecida comigo também, quando eu dava aula particular, na época do mestrado, mas o problema não é subir
pelo elevador de serviço. O problema é que a sociedade leva uma situação que eu aposto que a pessoa que foi acontecer isso foi um preto. Sim. Entendeu? Não foi um branco. Foi Isso nunca aconteceu comigo, nunca passou, né, perto de acontecer comigo. É isso. Direcionamento. Quer dizer, uma vez eu fui obrigado a subir no elevador de serviço, mas porque eu me identifiquei como funcionário. Não existe essa associação automática. Essa é a questão, entendeu? Você se identificou como funcionário. Eu, Caio, não falou nada. automático. Sim, exatamente. E não, é isso aí, é aquela experiência assim que, mano, você fica. E eu nem percebi, entendeu? Eu subi na casa do cara, o elevador era normal, era o elevador igual do meu prédio aqui. Óbvio que era o elevador igual do meu prédio. Só que era o elevador de serviço. E aí o elevador mesmo era um elevador que parecia uma loja da Sephora, sei lá, sabe? Não, sim, total. E é muito a lógica de segregação, né? É isso, é uma lógica segregatória. O Christian Dunker, ele tem um livro que chama Mal-Estar e Sofrimento, eu acho que é da Boitempo, e aí ele fala sobre a lógica do condomínio no Brasil, né? Sobre esse processo de aumento da segregação social, sobretudo a partir do governo Lula, em que a gente tem uma ascensão econômica da classe média, né? Dos pobres para uma classe média, e de como houve uma repulsa muito grande por parte dos setores de uma classe média já consolidada com relação a essa ascensão, né? Vide aí as falas do Paulo Guedes, que fala que as empregadas estavam indo para Disney, era uma festa danada, o aeroporto parece rodoviária, né? Então acho que tem um elemento de classe muito forte nisso, e esse elemento que acaba sendo uma reprodução que mistura, né? Uma reprodução de classe, de raça, de gênero. E aí a gente tem esse tipo de lógica condominial, né? Que separa os bons dos maus, né? O acessível do inacessível. Mano, esses condomínio grandão que tem piscina, quadro, caralho, parece cadeia, velho. É uma cadeia de super luxo, né? Porque é isso, a pessoa faz tudo lá dentro, tem mercado, tudo lá dentro, e nunca mais sai de casa. Ela nunca mais tem que socializar, ela nunca mais tem que trocar ideia, nunca mais tem que fazer nada. Isso gera um efeito indireto em São Paulo, tá gerando nos últimos 10 anos, que eu percebi, porque eu vivo São Paulo nos últimos 15, 20 anos, que é o efeito de tirar os equipamentos públicos e botar eles dentro dos condomínios, né? Que eu tô vendo acontecer aqui na minha quebrada agora, com os condomínios daqui agora, tira as coisas públicas, as praças são destruídas para fazer condomínio, entendeu? E aí os condomínios são as praças privadas, né? Isso em São Paulo, fortíssimo. Shopping Cidade Jardim. Você mora lá, Shopping Cidade Jardim, as pessoas não sabem, ou muitas pessoas não sabem, mas é o condomínio da galera que tem tornozeleira eletrônica muito rica, porque no shopping você pode morar, trabalhar, e no shopping, o shopping é gigante, tem todas as coisas que a pessoa precisa, então você pode ficar ali naquele raio e ir com a sua tornozeleira, para quem é muito rico, né? Para galera muito, muito, muito rica que pode se manter ali. Então, até nisso, o sistema penal tem essa diferenciação aí. Então, tudo se comunica nessa loucura, né? Sendo que quando você faz pesquisas, nos Estados Unidos ou no Brasil, os pobres e os negros querem o quê? Mais policiamento. Quem endossa a campanha de defund the police, de tirar recursos da polícia e tudo, é a elite. E muitas vezes é a elite... Só para falar, a Dereca, né? A Dereca Purnell, como eu falei ali, que é uma das mais prolíferas escritoras aí sobre Defund the Police, ela comenta isso, porque ela veio de Baltimore, se eu não me engano, que super pobre, tal, e ela fala assim, que quando ela começou... É a mais perigosa dos Estados Unidos, já foi e acho que ainda é, tipo, índices de homicídio altíssimo. Então, ela fala, ela comenta aqui no livro dela que quando ela começou a comentar com pessoas lá da quebrada dela, com a família dela, todo mundo ficou maluco. Por quê? Porque eles vivem naquela contradição de achar que a polícia é a única solução. Então é óbvio que essas pessoas que estão que vivem nessa contradição, não vão se libertar naturalmente e entender que defund the police é a solução. Mas quando a gente observa e analisa os experimentos, a gente começa a ver. Existe cidade nos Estados Unidos que aboliu, que acabou com a polícia e começou um novo sistema de controle. Existem cidades no mundo que acabaram. A gente sabe favelas, comunidades que não chegam à polícia e têm seu próprio sistema de segurança e vivem normalmente. Então é um argumento muito falho, que é muito comum que acontece, que é muito comum que a gente pode ver, que o Gustavo pode falar, que ele deve ver muito na questão do comunismo, que você vai falar, tem muito trabalhador que não defende o comunismo. É a mesma questão. É exatamente a mesma questão. E eu gosto sempre de lembrar que o outro aspecto sempre existiu.
O rap sempre soube que não tem que ter polícia. O rap sempre falou contra a polícia. O Racionais tá falando que não tem que ter polícia desde 88, 89, entendeu? Tá lá nas letras deles e falando de um jeito bastante maduro, sabe? De um jeito sem idealismo, realmente de um jeito material, de um jeito simples e direto pra quebrada mesmo. O rap sempre soube que a polícia é um problema. O rap sempre soube que dá pra fazer outros sistemas de segurança e de convivência pública que não passam por polícia. E que, mano, como o Caio falou, existem outras sociedades inúmeras pelo mundo, agora e no passado recente, que existem sem polícia, entendeu? Então, isso aí que ele tá falando, que os pobres e tal, sim, existem pobres que não perceberam, que ainda não têm esse acesso à informação e tal, que não refletiram sobre a necessidade de polícia. Mas tem muitos que já refletiram e desde sempre, de novo, Racionais, 88, 89, tá lá. Só usar Racionais como referência acadêmica que você vai ter as referências há muito tempo de coisas incríveis acontecendo por aí, sem falar de Lélia Gonzalez, de Milton Santos e tantos outros. Só antes da gente voltar pro vídeo, só para falar, o que a gente tá falando aqui, de novo, as pessoas confundem muito polícia com segurança pública. Vamos terminar esse vídeo, eu quero puxar esse assunto para a gente poder falar do que seria segurança pública e como é diferente. Mas o que a gente está falando de polícia é esse modelo de polícia que foi criado na Inglaterra nos anos 30 do século XIX e que se tornou pelo mundo depois. Não é o único modelo de segurança pública, existem outros. Então, quando a gente fala a ACAB, né, All Cops are Bastards ou coisas assim, a gente está falando desse específico tipo de policiamento. A gente não está falando de qualquer tipo de segurança pública, como a gente falou. Então é muito importante, porque aumentou bastante o número de pessoas que estavam aqui. Então a gente falou isso lá no início, então é importante deixar isso claro. Perfeito. Gente branca, universitária, que flerta com o esquerdismo radical. E que defende Marcuse, Foucault e companhia. Caralho, Marcuse, Foucault, companhia e a esquerda radical. Uma turminha da pesada aprontando de montão. Puta merda. Então, tudo isso está interligado. Você vai enfraquecendo os pilares sociais, vai enfraquecendo a família, vai enfraquecendo a propriedade privada. Nossa. E, ao mesmo tempo, você vai espalhando a ideia de que o crime, dependendo de quem pratica e em nome de que pratica, ele é louvável, ele é heróico, ele é revolucionário. Ele está cometendo um ato de justiça, ele é Robin Hood. Robin Hood, parênteses, mal interpretado. Caralho, é um Robin Hood mal interpretado. Então, o ladrão, que já é mal interpretado, é uma pessoa boa, porque negativo com negativo dá positivo, né? Não é assim que funciona? Eu errei? Não é isso? É, exatamente. Robin Hood. O cara falou todos os nomes, menos o certo. Porque nos mitos da floresta de Sherwood na Idade Média, o Robin Hood tirava das autoridades para devolver aos proprietários. Tirava das autoridades para devolver aos proprietários. Encontre o erro nessa frase. E o legal é que o exemplo que ele... Tantos exemplos que ele podia pegar, ele vai pegar bem um exemplo de uma história ficcional. Muito foda. Claro, porque que outro exemplo ele vai dar? Ele não tem o que fazer, né? Não tem como pegar um exemplo de verdade. O Robin Hood que ficou famoso é o de tirar dos ricos para dar para os pobres. Então, em nome disso, o crime está liberado. O crime está liberado. É por isso que a esquerda adora o Cesare Battisti. Mas quem foi ele? Um terrorista italiano que matou, até onde se sabe, e foi julgado e condenado, 4 inocentes. Caralho, olha o salto lógico que o Rodrigo Constantino tá dando, velho. Sério? Deixa tocando aí pra gente ir comentando enquanto ele fala também, sei lá. 4 inocentes. Pra ficar cortando, mas, porque mano, os inocentes merda, eram fascistas, sabe? estavam ameaçados. Não, crime comum. Roubou e tudo. Pra quê? Em nome da causa revolucionária comunista. Então tá valendo. Então tá do nosso lado. Então é sempre essa coisa binária. Você vai caindo em uma contradição atrás da outra em nome de uma causa que essa sim tem lógica, que é ir subvertendo todos os pilares e valores da civilização. Caralho, é muito bom, né? Civilização é o que ele acha que é civilização, né? Nossa, como ele fala merda, velho. É tanto reacionarismo junto que até irrita, assim. Nossa, é horrível. Mandaram aqui, Cesare Batistuta, grande artilheiro. É, realmente, grande artilheiro mesmo.
Ai, nossa, muito ruim, velho. Meu Deus. Tudo aquilo que é repressão. Agora, tem uma coisa, Jones, para eu finalizar minha fala introdutória. Caralho, introdutória. introdutória. Que dó do Jones, que vai ter que ouvir outras falas que não são as introdutórias, velho. Que tem me incomodado bastante, tá? E eu publiquei essa semana, passada na Gazeta Impressa, uma resenha de um desses livros que eu li, foram 2, né? E os 2 têm mais ou menos a mesma premissa. E isso tem me incomodado bastante, eu confesso, como um liberal, como alguém que é presidente do Conselho do Instituto Liberal e sempre... Caralho, o Instituto Liberal tá pensando isso. Meu amigo, o Instituto Conservador deve querer a volta do faraó pra terra, velho. O liberal é o lugar onde tem texto criticando garotas que queriam a mesma regra que garotos numa escola, saca? Tipo assim, adolescentes meninas queriam a mesma regra que os adolescentes meninos, que era poder usar saia na altura do joelho, sei lá, e os meninos podiam usar bermuda na altura do joelho, as meninas não podiam usar saia na altura do joelho, tinha que usar saia lá embaixo, saca? E aí as meninas começaram a protestar usando saia da altura das bermudas dos meninos. E o Instituto Liberal tem um texto criticando essas meninas, porque chamando elas até de coisas horríveis que eu não vou repetir aqui. Mas assim, tá lá, Instituto Liberal, pode ver. E LISP, horrível, horrível! Pra dizer uma delas. como liberal clássico. Qual é a tese? Primeiro vamos falar dos livros. Um é o Patrick Deneen, no livro Why Liberalism Failed. E o outro é o Mark Mitchell, no livro The Limits of Liberalism. E ambos, mais ou menos, falam a mesma coisa. O que eles estão assumindo ali como premissa? Que esse liberalismo, entre aspas, todo degenerado, todo maluco que a gente vê hoje... Que é o teu, né? Que é o teu, né? Que é o teu. Né, em nome do liberalismo, não tem mais nada a ver, é um progressismo radical que flerta com ideologia de gênero, com subjetivismo exacerbado, com Caralho, velho, não dá pra entender. O liberal brasileiro é contra o indivíduo. Não dá pra entender um negócio desse, velho. Você é livre pra ser o que eu quero que você seja. Exatamente. É o famoso fiscal de cu, né? É isso. liberou geral, libertinagem, licenciosidade e tudo mais, né? Ele não é um liberalismo que foi usurpado. Ele é um liberalismo que foi levado às últimas consequências com base nas suas próprias premissas. E isso é que tem me angustiado, porque tem um ponto. Eu tenho refletido muito sobre isso e eles têm um ponto. Você pode até questionar até onde vai isso. Agora, veja o ponto. O que é o liberalismo na essência desde a sua origem, né? É ir pregando sempre mais liberdade num conceito que foi ressignificado para significar o seguinte, ausência de todas as restrições. Então, no limite, Meu se é um Deus. pacto voluntário, se sempre precisa da sua assinatura, que é o argumento de um libertário radical como Lysander Spooner e tantos outros, tem que ter a minha assinatura, senão não vale, senão é opressão, né? Você não reconhece nenhuma outra fonte de autoridade, né? Além da razão e do indivíduo, né? Da volição individual. Então, Eu conheço a lei e é isso, né? A lei e o cacetete de um policial, né? Ah, mas não pode. Ah, que pena que não pode. Ah, tô triste. família, nação, tudo aquilo que é uma herança da tradição, que é um legado civilizacional e que não necessariamente a nossa razão consegue apreender, né? Caralho, a civilização é um negócio que a mente não consegue aprender. O bagulho é tão intrínseco na cultura, é tão. Ah, caralho, que você não. É tipo. É tipo você. É igual quando, sei lá, o Indiana Jones olha a Arca Perdida, né? E aí ele fala: não olha, não olha. Você olha pra cultura, você vira um. Ah, você vai se transformar num pozinho de esqueleto. Você envelhece lá e vira um esqueletão. Exatamente. Vários liberais entenderam isso, como Hayek e tantos outros, né? Se não é a minha assinatura ali, não vale. E alguns no passado perceberam os riscos dessas premissas, porque elas levariam o quê? A dissolução de tudo aquilo que era tecido social, que era cola do tecido social. Por exemplo, a própria família, é o exemplo mais óbvio. E o Marx e Engels quiseram destruir a família. E de forma... A gente ainda. Veja, gente, vamos lá, né? A gente é a favor da destruição da forma como a família existe de forma completamente arbitrária, né? A gente é contra mesmo, né? A gente acha que as pessoas podem ter famílias diferentes, a gente acha que. Meu brother acabou de falar aqui pra mim, mano. Ver esses caras é tortura, velho. É tortura. Ver esses caras é tortura.
Você vê, Marco, é por isso que eu tô ficando calvo, entendeu? Isso acelera a minha queda de cabelo. É isso. Então imagina só, eu acho que é tudo bem você ser gay. Destruiu o tecido social. Pronto, acabou. É isso. Acabou. Agora a sociedade colapsou, né? É isso. Você pode ser gay. Prédios caindo, aviões caindo do céu. Um tsunami. Os caras têm uma ideia de tecido social, é um bagulho frágil, né? Não é como se o tecido social fossem nossas relações acontecendo com pessoas de todos os tipos, sempre existindo. Sempre existiram pessoas homossexuais. A sociedade nunca ruiu por causa deles, saca? Tipo, pelo amor de Deus, gente. Nossa, é muito ruim. Enfim, caralho. Uma deliberada, consciente, né? Os liberais não, mas os liberais podem levar ao mesmo destino. Quando diz o seguinte, o que é uma família senão uma entidade de repressão? De certo sentido. É passar o quê? Valores, limites, e aí vem a expressão importante aqui. Limites ao quê? Aos apetites. Os conservadores entendiam que se o homem der vazão aos apetites, justamente por ele ser uma besta em potencial, por ele precisar ser civilizado, passar por um processo civilizatório. Meu Deus do céu, quanta bosta. Nossa senhora. Ele precisa desses freios. Se ele der vazão aos limites, ele é o quê? Ele é um bárbaro. Gente, pelo amor de Deus, o cara tá falando que a condição humana é de matar uns aos outros e vai que vai. Meu Deus do céu. Eugenia na veia, Olha bicho. esses conceitos, né, mano? Ele é um bárbaro e tal, mano. Se liberta dessas porras, saca? Esse conceito de ele é um bárbaro, é um negócio completamente localizado no tempo, lá, na história deles. Larga isso pra lá, analisa o bagulho lá, como se fosse os romanos. Mas não usa isso pra agora, saca? Tipo, ele é um bárbaro. Que bobagem! Os bárbaros eram pessoas tão incríveis e tão complexas quanto os romanos, caralho! Exatamente. Não, Sabe? mas o negócio é esse, é produzir o outro, né? É produzir o estrangeiro. Meu Deus, velho, que idiota, sabe? E ele Quando tá. você faz uma análise assim, você tá limitando, se liberta dessa porra. E ele tá a um passo de praticamente dizer que periferias são mais violentas ou têm mais violência porque são pessoas mais bárbaras, que são pessoas que têm naturalmente mais violências. Ele tá a um passo de falar isso, assim, a um passo. Um escorregadinho pro lado ele fala isso. Uma sopradinha pra direita, que aí já mete essa, né? Ele é um bárbaro. Então, o que é a família? A entidade mais eficaz que conhecemos e que não necessariamente podemos aprender 100% pela razão isso, né? Que é o alerta de Burke, de todos os grandes conservadores, né? A família está o quê? Civilizando o indivíduo, educando, formando, senta na mesa, não bota a mão na mesa, não come de boca aberta, não fica sem camisa. Eu estou falando do básico. Caralho, então o Bolsonaro não passou por nenhum desses processos, né? Nenhum desses processos, zero desses processos. Ele tava ocupado derramando leite condensado no vão da mesa, comendo de boca aberta, espalhando farofa na barriga. É isso, né? É um homem do povo, né? E aí vai lá o um homem bárbaro. É o homem bárbaro, é. Levando o liberalismo ao extremo, liberdade é ausência de restrições. Subjetiva, ao máximo. Mandaram aqui, pilares da civilização. Usar camisa. É um bom pilar da civilização. A família está o quê? Restringindo minhas opções, restringindo minha liberdade. E eu não assinei esse pacto. Então eu estou dando o caso extremo logo na largada para fazer o ponto. Então eu estou angustiado com essas reflexões sobre se o liberalismo que eu sempre defendi, se não estiver calibrado por uma visão conservadora da importância de costumes morais e legado tradicional para impor esses limites às liberdades individuais. Caralho, quanta bosta, velho. Não, não, eu tô sentindo que eu tô apanhando, assim. Até o meu cristianismo. Liberdade até o meu cristianismo. Aí vale o meu cristianismo. Beleza, mas lembra de novo, eu não tô falando do cristianismo em geral. Do dele. Exatamente. Dele. O cristianismo da codorna, exatamente. Para preservar o máximo possível da liberdade individual. Mandaram uma pergunta muito importante. Quem transa com esse cara? É uma pergunta absolutamente relevante. Como é que ele conseguiu... A resposta mais importante é: não sou eu. Não sou eu. Essa é a mais importante. Não é nenhum de nós, exatamente. Nunca será. Nunca será. Exatamente, nunca será. Se isso não leva à própria destruição daquilo que a gente mais preza.
Porque esse é o grande dilema. E isso não é novo. Muitos debateram sobre isso. Muitos. Né? Entendendo o próprio Freud no Mal-Estar da Cultura. Ele está atacando o quê? A figura do libertino. Licenciosidade. Meu Deus, ele não... Que mentira! O Freud não fala isso. É um livro, aliás, excelente, tá? O Mal-Estar na Civilização. Mano, ele não fala nada disso, velho. Nossa Falando, olha, Senhora. o mal-estar na cultura vem do quê? Da consciência de que nós não temos liberdade plena. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade. E Aristóteles já falava. Caralho, é uma salada de referência, né? É um vai e volta, Grécia Antiga 19, Edmund Burke é do pá, 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 pá. Você fica até meio... Sabe, você parece que tá tomando a tela branca do Akuma, de referências teóricas, assim. Porra, pelo amor de Deus. Que só um deus ou um bruto pode abrir mão do que é o homem, que é um animal político, social. E nós não somos deuses. Então nós podemos nos transformar em brutos quando a gente começa a ignorar o quê? O entorno. Esses valores disseminados, esses freios, esses tabus, que sempre serviram para quê? Para impor restrições à besta humana. Eu acho que o Rodrigo Constantino prova esse fato, né? Afinal de contas, ele é a maior besta entre nós aqui nesse momento. Não, Agora, sabe o que eu tô notando? Sabe o que eu tô notando? A gente tá no final do vídeo e o abolicionismo penal ficou lá atrás. Agora foda-se, ele tá aqui... É verdade, essa era a pauta da live, é verdade. Tem meio vídeo que o abolicionismo penal ficou no caralho e ele tá falando palavras. Ah, mano, vai se fuder. Então voltamos à premissa. Qual é a premissa da natureza humana? Nossa. Se ela não é infinitamente elástica, nós temos que ter freios, restrições por meio da moral, que costuma ser a mais eficiente, porque você não rouba nem quando não tem ninguém olhando, ou quando tem Nossa, que argumento forte esse dele, hein? Puta que pariu, velho. baixíssima probabilidade de punição, e o fundamental também, que é a punição legal. E aí vem o que a gente está discutindo aqui, crime e castigo. Você tem que ter um mecanismo de incentivos que, se tudo mais falhar, na pior das hipóteses, o cálculo racional do marginal vai levá-lo a pensar 3 vezes antes de cometer o delito. Porque ele sabe que ele vai pagar um preço alto por isso. Tem 100 mil anos que a gente aplica essa porra, nunca funcionou. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Então, essa é a coisa importante, assim. Deixa eu terminar o vídeo, daí eu entro no que eu vou falar, só pra gente não ter que voltar. 2 segundos. Então, só mata o vídeo aí, eu já falo. Pronto, acabou essa codorna dos infernos aí. A gente pode... Meu Deus do céu. Então, o que eu ia falar, assim... se você for olhar na história da humanidade, a existência de prisão... Porque aqui o que ele tava... Primeiro, cara, ele confunde abolicionismo penal com abolicionismo de justiça, né? Na cabeça dele, acabar com prisões significa não acabar com qualquer tipo de justiça. O que nenhum abolicionista diz isso. Nenhum diz isso. Nenhum. E a outra coisa que a gente pega é o seguinte: prisões são muito recentes, na verdade. Prisões surgiram no final do século XIX. Desculpa. Antes disso, qualquer tipo de punição, se você fosse pego roubando e tal, você ia ficar preso, mas a prisão não era vista como punição e você ia receber tortura pública. Você ia receber chicotada, você ia... Em praça pública eles iam fazer algum tipo de punição física na pessoa como pagamento do crime que ela cometeu. Então é muito recente que prisão começou a ser visto como um modelo humano, entre aspas, de punição às pessoas, porque também era muito relacionado a coisas que o Gustavo sempre fala. Na época da pauperização, era um jeito fácil de você conseguir trabalhadores livres na Inglaterra. Então existe toda essa ligação que vem, e é muito engraçado como essa conversa se liga muito com a história do comunismo, que tudo tá ligado ali. Então é importante entender que várias das coisas que a gente considera como essenciais são muito recentes na história humana. São muito recentes. A cadeia, historicamente, lógico, o cara falou aí e tal, é uma perspectiva bem europeia-americana, né? A europeia América. Lógico, na China eram outros modelos, na África, então, nem se fala e tal. Em África, então, nem se fala, mas mesmo desse ponto de vista europeu e americano, como o Caio falou, cadeia, esse complexo penal industrial, cadeia como um aspecto de ressocialização e punição, é uma coisa dos últimos 100 e poucos anos. E
Antes disso, a cadeia era o lugar de guardar o criminoso até ele ser punido. Então, assim, a punição era cortar a mão, era chicotada, como o cara falou, era, dependendo do crime, forca, o que fosse. Então, a cadeia era o lugar de guardar, não era o lugar de punir, entendeu? Era o lugar de guardar, e isso foi mudando com o tempo e tal. Então, é bem recente mesmo, e de novo, essa é uma perspectiva europeia, América, de colonização europeia, mas as sociedades asiáticas, sociedades de África se organizaram de outros jeitos desde sempre. Mesmo as sociedades, lógico, das Américas originárias, as indígenas também sempre se organizaram de outros jeitos, né? Sem nenhum tipo de... Os indígenas brasileiros, por exemplo, os indígenas daqui da América, usam muito a apartação, que é um método excelente de resolver problema. Que é exílio, é dividir grupo, é mandar embora, é se distanciar. E quando você se distancia, isso inclusive a nossa justiça usa, com aquelas medidas de restrição que muito homem toma como punição de restrição em relação a abuso, né, quando abusa de mulheres e tal, é uma medida muito boa. E a gente devia usar muito mais, que é a medida de apartação. É um excelente jeito de controlar a violência, é separar, tipo, tirar a pessoa violenta do ambiente da violência. Entendeu? É um excelente jeito. E é importante se entender que a gente fala, qual que é o objetivo de prender a pessoa? Aquilo vai reparar o crime? Se você foi roubado, se um cara matou algum parente seu, alguma coisa, isso vai trazer a pessoa de volta? Não, não vai. Então o objetivo da cadeia é o quê? O que isso vai ajudar na solução? Por isso que esse tipo de coisa é uma punição, é um tipo de vingança que se faz. Mas antes a gente está indo para 2 horas, eu estou aqui e o Gustavo participou de 2 podcasts hoje já? Então eu não quero matar ele com 3. Hoje foi um período matinal de aulas, um podcast e uma live maravilhosa. Eu não te Eu matar. assisti lá um pedação do podcast lá com a galera do Desce a Letra, foi foda. Foi massa. Pô, valeu. Então não quero te matar falando por 5 horas aqui, mas tem um tópico que a gente precisa realmente falar aqui, que é o ponto central do abolicionismo policial, algumas coisas, que é a gente entender como a polícia é usada. Isso é uma das coisas que me fez entender. O Marco me contou isso, uma vez que estava conversando, e ele me falou isso, e explodiu a cabeça quando ele me contou. Foi dali que eu comecei... não sabia, não sei ainda. Quero saber o que é que vem. Foi ali que eu comecei a estudar abolicionismo, que eu falei no início que ele que tinha me referenciado a isso. Vou perguntar, Augusto, vamos pegar um policial num ano. Quanto por cento do tempo dele você acha que ele tá combatendo crime pesado? Pegando bandido, trocando tiro, correndo atrás de assassino e tal. Pega um policial aleatório aí. Quantos por cento do tempo você acha do ano que ele tá fazendo? Acho que é muito pouco. Tipo, 15% do tempo, 10% do tempo, alguma coisa assim. Eu não tenho esse dado pro Brasil, mas pros Estados Unidos é mais ou menos pego que isso deve acontecer em média 1 vez por ano por policial. O cara vai todos os dias pra rua e 1 vez por ano acontece dele fazer alguma coisa mais importante. A maior parte do tempo, o que um policial ostensivo tá fazendo? Tá resolvendo briga de marido e mulher, tá resolvendo briga de vizinho que o seu portão tá mais alto do que o meu, que deveria estar, que a sua música que está fazendo festa na tua música, você está resolvendo o problema de um cara que tá doidão no meio da rua e tá andando no meio da rua, você tá resolvendo coisas que são extremamente banais. A gente tá pegando caras que foram treinados pra matar. Esses caras foram treinados com arma, com tiro, enforcar e tal. E o que eles estão fazendo é basicamente resolver casos e conversar com pessoas e mediar soluções. Sem treinamento. Eles estão fazendo isso muitas vezes. Fazem isso sem treinamento. Eles não são as pessoas treinadas em assistência social, em psicologia para resolver problema, conflito. Mano, fazem isso sem treinamento e outra, com o treinamento de guerra, que é uma pólvora, saca? Enfim, desculpa, Caio, vai lá. Não, tem um vídeo até, só pra completar o que o Marco falou, que é o do Dang Dads, que é um canal de um ex-policial americano, que ele se tornou abolicionista penal e abolicionista de polícia. E ele fala que quando ele era policial, eles eram instigados a estarem sempre procurando qual que era a solução. Então ele estava dirigindo o carro dele, ele falava que ele ficava pensando, se um cara sair daquele carro, eu vou ter que jogar pra direita e puxar minha arma pra fazer isso.
Se eu virar à esquerda e um carro vier, eu vou ter que fazer isso. Ele fala que eles são estimulados a ficar o tempo todo buscando situações de ataque a soluções violentas, porque eles fazem isso. Que é o que eles pegam, porque eles são treinados para a violência. Então a gente pega ali que a gente está pegando um grupo e a gente está botando essas pessoas para resolverem questões que eles não foram treinados e o procedimento deles não foi treinado para isso. E foi isso que o Marco me falou, que eu falei lá, que me fez pensar. Que é verdade. Então, se você for pensar... Por que a gente põe a polícia para resolver ocorrência de som alto de carro, estacionamento? Quando a gente põe a polícia para resolver estacionamento, a gente tá botando um homem treinado pra guerra pra atirar nas pessoas. Aconteceu, o policial pisou no pescoço da mulher lá na zona sul de São Paulo, uma mulher foi torturada, teve a perna quebrada, o policial pisou no pescoço dela e depois foi absolvido pela justiça militar. Isso tudo aconteceu por conta de uma ligação de som alto, mano. Som alto, o cara tava tocando som alto à tarde. E aí a polícia chegou, começou a bater num homem dono do carro, a mulher veio defender o cara dono do carro porque achou que o policial tava abusando, e a mulher teve o pescoço pisado e as pernas quebradas, mano. Olha isso. Então, assim, é inadmissível, saca? Eu fico alterado, sinceramente alterado com uma porra dessa. Então quando a gente começa a pensar nisso, você começa a ver assim, e que eu falei, a polícia não é a única fonte de segurança pública. Num caso desse, numa briga de marido e mulher, o que é muito melhor? Você ter um policial que foi um cara treinado pra guerra, pra dar tiro, e quando eu falo isso, eu não tô falando só da polícia militar no Brasil. Mesmo a polícia americana, por exemplo, ou a holandesa, que são polícias civis, elas são treinadas pra guerra, elas são treinadas pra porrada. Em vez de você colocar um cara como o Zaminiano, que podia chegar, que é um assistente social, que podia realmente conversar, trabalhar na situação, que tem um treinamento em mediação, que tem um treinamento em psicologia, para realmente vir e desescalar a solução. Então, se você começa assim, você já começa a ver que 95% do trabalho do policial é essa coisa, você tem uma força gigante que tá fazendo um trabalho que ela não foi preparada para se fazer. E ela tá fazendo muito mal feito. Então, só do ponto de vista estatístico, a gente tem uma força policial gigante fazendo uma coisa que ela não foi treinada para, e seria muito mais útil a gente investir isso em pessoas que soubessem resolver. Sim. É o primeiro fato. E eu vi muita gente falando ali, então eu não consigo imaginar o mundo sem polícia. É só você imaginar que 95% do trabalho ele não está usando aquilo que ele foi treinado para ser feito. Exatamente. Não, Isso é só pegar qualquer estatística de boletim de ocorrência. De qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil e da América e tal, que é onde eu conheço melhor. Pode pegar qualquer uma. Você vai ver que a maioria dos boletins de ocorrência, do tempo que os policiais passaram, de como eles... Tudo, a maior parte são coisas que a polícia não deveria estar fazendo e a gente jogou na mão da polícia. Existe até um discurso de um policial preto dos Estados Unidos, de uma das cidades, falando: vocês jogaram tudo na mão da polícia e agora a polícia tem que resolver tudo. A polícia tem que resolver situação de saúde mental. A polícia tem que resolver a situação econômica de falta de moradia. A polícia tem que resolver a situação econômica de falta de comida. Quantas vezes a gente vê aí, uma vez por mês, tem uma delegacia em algum lugar que recebeu uma ligação de uma criança ou que foi fazer uma ocorrência em algum lugar e viu que a pessoa era com fome, roubou porque estava com fome, e os policiais faz vaquinha para dar uma cesta básica para a pessoa que foi presa porque estava roubando comida. Acontece uma vez por mês no Brasil. E isso, sim, tem notícia uma vez por mês, fora o tanto que acontece fora das estatísticas, das notícias. Então, todas essas coisas que a polícia não deveria estar fazendo, a solução não é treinar a polícia para fazer, que o Takara tá falando, então vamos treinar a polícia para resolver briga de casal. Isso é péssimo por vários motivos, a gente pode falar depois, militarização, não sei o que, né? O melhor é botar o profissional que sabe fazer isso, um profissional treinado específico para resolver moradia, específico para resolver estacionamento, específico para resolver saúde mental, específico para resolver questão de moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua. Por que a polícia aborda pessoas em situação de rua com uma barraca estendida num gramado, gente? Pelo amor de Deus, é a pior coisa que a gente pode fazer, sabe? Sim. Não, é o desfinanciamento de todas as áreas fundamentais de um estado de bem-estar social para você jogar todo o dinheiro no aparato de segurança repressivo e aí você meio que taca pra Deus, né? Você fala, bom, foda-se, se vira aí, atende aí o que precisar, porque as pessoas vão ter problemas, elas vão recorrer à polícia porque não tem outra opção, né? Então você retira todos os investimentos de todas as áreas estratégicas para justamente, né, nessa precarização, você conseguir jogar, você escala essa tensão, né? Você escala essa tensão num nível absurdo, né? E aí o estresse, a ansiedade, a depressão, tudo isso aparecem como sintomas desse processo. E você tem uma guerra, né?
Um cara treinado pra guerra, sob estresse, tendo que lidar com um monte de coisa, tendo que resolver um monte de problema. E ganhando muito mal pra isso, né? Se fudendo pra caralho. E, tipo, é isso, né? A pessoa, ela perde totalmente a humanidade dela, né? Ela vai se desumanizando. Inclusive, eu acho que o filme do Tropa de Elite, ele reflete muito bem isso, né? Esse processo de desumanização, né? Do policial dentro da instituição da polícia militar, né? Que é o Matias é o cara que acredita no direito, que acredita ali nessa perspectiva de uma outra viabilidade, né, social da justiça. E aí a história do filme é justamente o cara se transformando num cachorro do Estado, né? Do tipo, ele não consegue raciocinar. E aí todo aquele aparato gigantesco de violência leva à morte do amigo dele. E ele foi treinado no BOP, que é, né, o lugar ali da lavagem cerebral ultimate, né? Eu acho que é muito isso. É realmente nessa linha próxima do que o Foucault traz em Vigiar e Punir, né? É isso, é um sistema de policiamento criado para vigiar e para punir, e só para isso, né? Ele não serve para reabilitar, ele não serve para resolver treta, para nada, né? Ele só serve para isso. E nesses 4 anos de bolsonarismo, eu acho bom a gente trazer uma parada aqui, porque eu acho que ela é bem material para nossa realidade, pelo menos para minha, que eu tô aqui, Gama, Distrito Federal, periferia do Distrito Federal, 40 e poucos quilômetros da capital do Plano Piloto, de Brasília, e aqui em Brasília, assim como em Goiás, que eu sei, e em outros lugares também, mas eu sei especificamente de Brasília e de Goiás, problema gravíssimo de escolas que eles chamam de cívico-militares, que são escolas públicas administradas pela Polícia Militar. E a Polícia Militar cuida de toda a disciplina, de toda a administração, e a parte pedagógica, entre aspas, é cuidada por civis, pelos professores e tal. Mas, na verdade, a Polícia Militar cuida de tudo, saca? Tipo assim, cuida da limpeza, cuida da administração, cuida da entrada e saída dos alunos, cuida principalmente da disciplina dos alunos, ou seja, questão de roupa, questão de cabelo, cheio de denúncia de abuso de policial abusando de alunos, normalmente alunos e alunas negras, por causa do cabelo dessas pessoas. Terrível, terrível. E aqui em Brasília é muito escola cívico-militar, com aquele problema da periferia de que os militares chegam e impõem aquela ordem que aumenta estatísticas e gera um monte de problema, mas que estatisticamente, né, reduz invasão, não sei o quê, mas gera um monte de outros problemas que estão ali maquiados por essas estatísticas puramente frias, além de, claro, outras estatísticas também serem problemáticas. Então, esse problema de escola cívico-militar, que é dar poder demais para a polícia. Além da polícia em Brasília, por exemplo, cuidar do trânsito, que não deveria cuidar, que a CET, por exemplo, em São Paulo, em Brasília não tem, quem cuida é a PM. Nossa, também cuida das escolas agora. Olha que coisa horrível, velho. E outra, são as escolas de periferia. Não são as escolas públicas de alta qualidade dos bairros nobres, que ainda existem, né? Elefante Branco, Setor Leste. Não, é as escolas da Ceilândia, as escolas do Gama, que são cívico-militares. É horrível, horrível. Problemão gigante, gente. Gigante. Então, aí, tá acontecendo agora, tá? Tá agora acontecendo. Tem esse livro aqui, eu não sei se dá pra vocês verem. Depois eu mando aqui. Vitale, né? The End of Politics. Do Alex Vitale. Eu mando depois. Muito mais esse livro. Ele tem em português, uma economia literária. O fim do policiamento. O Amos é um dos tradutores do livro, ele tá aqui na live. Então. Boa demais. Então, parabéns, sou fã. Só pra começar, na capa do livro ele já começa dizendo uma coisa que ele fala: que o problema não é o treinamento da polícia, a diversidade da polícia ou os métodos policiais. O problema é a polícia mesmo. Então ele abre o livro dizendo isso, que é um soco no estômago. Mas ele, no final, esse livro ele é muito interessante. É O Fim do Policiamento, ou Fim da Polícia, eu acho que foi traduzido, O Fim da Polícia, na versão em português, na Boitempo. Cada capítulo... Fim do policiamento, tem ele aqui, tá ali, ó, tô vendo ele daqui, ó. Tá na minha estante. Eu tenho em inglês ele. Então, cada capítulo ele fala de um tipo de problema da polícia. Então, o primeiro capítulo ele explica um pouco a história da polícia e tal, mas depois ele fala de policiamento na cidade, depois ele fala de policiamento de pessoas de rua, de drogas, de tal e tal e tal. E tem um capítulo que ele fala de policiamento estudantil, que é o que o Marco estava falando. E nos Estados Unidos, cada vez mais, desde o fim do policiamento, esse aí, do Alex Vitale. Massa. Então, desde os atentados de Columbine e tal, a gente tem tido cada vez mais polícia fazendo segurança em escola. E o que você tem tido nos Estados Unidos de casos de garoto que, porque brigou com um outro na escola, vai parar na cadeia por um mês. Porque tava com baseado, vai parar 3 meses na cadeia, tal. Porque é esse pensamento
punitivesco da polícia que está acontecendo. E eu tenho certeza, eu acho que a gente não tem muitas estatísticas, tem que perguntar pro Amos se ele sabe, mas eu, pelo menos, não sei de estatísticas acá no Brasil sobre isso, mas, puta, cara, eu não desconfio que isso, eu não duvido que isso esteja acontecendo também aqui, sabe? Não, total. Totalmente. E é uma... Essa perspectiva da gente localizar esses problemas é fundamental para a gente poder pensar essa questão, né? Porque é um negócio que muitas vezes a gente debate, muita gente vem perguntar como é que seria a segurança no socialismo, como é que a gente construiria, e eu acho que a gente precisa construir primeiro esse debate, né? Sobre, bom, como é que a gente pode pensar em formas alternativas de policiamento que sejam justamente não nesse modelo de ostensividade de caça, né? Porque existem... existem outras formas muito mais eficazes e que dialoguem com problemas reais, só que isso demanda investimento do Estado nessas áreas estratégicas, realização de concurso público, isso demanda coisas que nas atuais condições do Estado neoliberal não vai acontecer, né? Porque o Estado neoliberal não quer gastar dinheiro com isso. Isso, assim, eu critico muito a polícia, muito, muito. Um disclaimer, assim, eu sou filho de um coronel da polícia, meu pai foi um dos comandantes que comandou a polícia de São Paulo nos anos 70, 80, então, assim, eu cresci nesse meio e meu pai não está mais entre nós, mas eu sou um profundo crítico da polícia, apesar de uma boa parte da minha família estar ligada no meio. Mas a grande questão é que a gente acaba criticando muito eles, mas a gente tem que entender que muitos dos policiais acabam se tornando traidores da classe, entre aspas, basicamente, porque eles são criados num ambiente que ele vai ter que trabalhar e ele vai ter que pensar o tempo inteiro em segurança, eles são treinados a sempre procurar uma situação de ataque, uma situação... Isso cria um estresse pós-traumático na pessoa. Mesmo que ela não entre no tiroteio, você ficar 24 horas por dia. Puta, eu vou num restaurante e eu não me sento de costas pra porta porque eu imagino que alguém pode entrar. Cara, imagina viver isso 24 horas por dia. Você pira, e isso faz a pessoa atacar para modelos de muito mais violência do que deveriam ser. Então, de novo, por isso que a gente fala, o modelo de segurança é falho. Não adianta reformar, nenhuma reforma na polícia vai funcionar. Você precisa realmente uma troca completa do ambiente de policiamento. E isso vem, que a gente estava falando ali. E uma outra coisa que, assim, que as pessoas normalmente dizem quando a gente fala, a gente não... se você acabar com a polícia, como é que vai fazer se um cara sair atirando? A gente não está falando de acabar com toda a segurança pública. Se tiver um cara ali, você vai ter um grupo que vai ser tipo um grupo específico, bem treinado, que vai agir na situação. Se um cara maluco sai dando tiro no meio da Paulista, vai ter um grupo especializado treinado. Mas esse grupo não vai estar fazendo pesquisa ostensiva, não vai estar fazendo segurança, não vai estar andando de viatura o dia inteiro atrás das pessoas. É outro modelo que se foca em olhar os problemas e materialmente resolver eles. Essas pessoas não são 100 mil homens. A Polícia de São Paulo hoje, Polícia Militar, tem tipo 100 mil homens. Não são 100 mil. Você precisa de um grupo muito pequeno em São Paulo, em algumas cidades e tal, para conter eventuais problemas em um assalto a banco, um terrorismo, não sei o quê. Mas é um grupo de 10 pessoas, 15. As pessoas não sabem disso, mas o grupo do BOP do Rio de Janeiro são algumas dezenas de pessoas. Não é gente pra caramba, sabe? E o BOP tem um zilhão de problemas, 1 trilhão de problemas. Mas só para dizer que um número pequeno de agentes pode sim manter, fazer uma operação de segurança numa cidade. Basta que as pessoas tenham escala e tal, sejam bem treinadas e estejam ali. Não precisa ser 100 mil homens com câmeras, com armas, com farda, com marmita, com carro, desviando o motor do carro e tirando o carburador do carro pra botar no outro carburador. Tirou o carburador do Santana pra pôr no outro carro, sabe? Igual do Tropa de Elite, pelo amor de Deus, gente. Então, e daí você pegaria todo esse dinheiro que seria investido pra 100 mil pessoas, pra câmera, pra revólver, e coloca isso em melhorar a alimentação, pra melhorar a saúde das pessoas, tal. E além disso, você acaba com a... E cultura. E acaba com a guerra às drogas, eu te garanto. Se você fizesse isso, em 20 anos a gente teria uma mudança total. Porque só acabar com metade dos presos do Brasil são por drogas. Que, você tá prendendo um cara porque ele tá querendo usar algo. Porra, não faz sentido nenhum. Então você eliminaria metade dos problemas que são gastos. E se você utilizasse todo o resto do dinheiro para poder realmente resolver o problema,
que é o que faz 95% das pessoas acabarem indo para a criminalidade, é realmente a falta de oportunidades, você não precisa de 100 mil pessoas. Você precisa, como o Marco falou, de 200 mil pessoas para o estado, que São Paulo é grande pra cacete. Vamos falar 1.000 pessoas para fechar aí. E boa, e o resto você investe em profissionais de saúde, você investe em assistentes sociais e tal, e você tem uma mudança completa. E, de novo, a gente não está inventando coisas. Cuba funciona dessa maneira, outros países socialistas já foram para essa maneira. Então, a gente... E por vários países até, assim, falando de países capitalistas, como acho que é o Arnaldo que fala, né? Países capitalistas que, entre aspas, deram certo, com muito colonialismo e outras coisas, mas os países que têm uma injeção enorme de dinheiro e que lidam com esses problemas, trazendo dinheiro de fora, claro, e fazendo exploração de outros países, né, tipo Dinamarca, tipo Noruega, tipo Suécia, que tem uma questão de segurança social enorme e com isso conseguem lidar com os crimes desse jeito aí, mais inteligente um pouco, entendeu? Sim, exatamente. E é muito de pensar em formas de investimento para poder combater o crime dessa forma mais inteligente e reforçar aparelhos que garantam a sociabilidade dessas pessoas, né? Aparelhos de cultura, de alimentação, que possa construir comunidade, né? É isso, é perfeito. Até perguntaram aqui, Caio Gomes e Marco Gomes são parentes? Se sim, também são parentes, tem Ciro Gomes. Não, é o mesmo colonizador europeu, eu acho, só isso. Quando o pessoal me pergunta isso no Twitter, eu falo que o Marco é meu primo, só de sacanagem. Mas não, a gente não tem nenhuma familiaridade. É só coincidência de português que veio pro Brasil. Não, pô, muito foda. Camaradas, queria muito agradecer a presença de vocês na live, já passamos aqui das 2 horas. E, pô, esse react ficou muito foda porque tem uma introdução com um assunto, tem o react da gente chorando, e aí tem a finalização do assunto com muito mais informações muito boas. Pô, foi do caralho, eu achei muito legal e aparentemente o chat também gostou. Uma live que a gente chamou já faz alguns dias, mas eu não sabia se ia dar tanta gente, porque é um tema diferente, né? Uma coisa que não tá tão acostumado aqui no formato. Batemos 2.200 pessoas na live, gente pra caralho, pra falar sobre a Eu nunca falei pra tanta gente ao mesmo tempo, hein? Sensacional, adorei. Aí, ó, porra, da hora pra caralho, é isso. Então queria pedir pra vocês mandarem seus salves de boa noite pra galera aí, dar o seu jabá, falar das suas redes sociais, vender seu curso, enfim, faz aí o que você quiser fazer. Deixa eu ir primeiro. Pô, obrigado demais pela experiência. Me convidem pra mais aí, adorei. Meu nome é Marco Gomes, tô muito no Twitter, tô muito no LinkedIn também, Instagram também, Marco Gomes nos 3. Falo muito sobre dados, abolicionismo penal, abolição da polícia, vida em periferia, vida nômade, tecnologia pra caralho. E é isso, tô aqui pra colaborar e, porra, gente, agora aqui, ó, hoje é estamos gravando isso dia 3 de novembro, gente, vencemos, gente. Porra, deu trabalho, velho, nossa. Mas deu. Vencemos. É o primeiro passo. Demos o primeiro passo. É isso aí, nenhuma vitória é permanente, nenhuma derrota também. Então, vencemos temporariamente, agora vamos trabalhar. Mas, porra, nossa, foi por pouco. Mas essa semaninha dá pra dar um offzinho, né? Só pra falar, ufa, né? Passou, ufa. E a dica, fica de novo a dica do Caio aqui, ó. A dica que eu já trouxe, já tá aí, ó. Essa é excelente, tá aqui, pá. É o primeiro livro que eu recomendo para qualquer pessoa quando quer começar a se introduzir no tema. Leia O Fim do Policiamento. Realmente assim, foi um soco no estômago começar a entender um pouco mais as diferenças o quanto a gente é embebido nessa noção de o que é polícia e tudo. Mas beleza. Depois, se vocês quiserem me perguntar no Twitter, eu recomendo mais livros para vocês. Mas obrigado, pessoal, aí. Obrigado pelo papo. Como o Gustavo falou, é um tema bastante seco, porque muita gente acha que é besteira quando ouve o tema, é papo de comunista, tal, comunista bobo, que é ideologia, tal. Mas não, tem muito trabalho sério feito por trás, tem muita gente muito importante pensando por trás. Angela Davis é uma abolicionista penal e da polícia. E, puta, Angela, me nota, por favor. Se um dia você tá vindo aí entrevistar com o Mano Brown. Me nota. O sonho desse canal é chamar a Angela Davis pra participar de um react, coitada. Nossa, isso, não. Se a Angela quiser, eu pago o jantar pra ela, saio com ela, sem problema nenhum.
E é isso aí, assim, me sigam no Twitter, Caio C. Gomes, no Instagram, Mr. Caio Gomes. Eu vou trocar para o fisiculturista logo. O rapaz que era o antigo dono do fisiculturista me deu o handle. No TikTok eu também estou postando vídeos agora e tal. Legal. E eu já vou pegar aqui e anunciar em primeira mão, porque o pessoal me conhece porque eu falo de física, falo de coisas. Mas Marco Gomes e eu estamos pensando num projeto musical aí. Então estou anunciando em primeira mão aqui. A gente vai ter a gente vai fazer um projeto aí de react de músicas e tal. A gente está discutindo isso aí. Então. Legal. Então podem pegar aí. A gente tá debatendo o formato. Porra, pica, hein? Da hora. Eu apoio demais, velho. Ia ser muito louco. Muito, muito foda. E se chamar Gomes Brothers. Sendo que vocês nem são irmãos. Mas seria um nome genial, velho. Seria muito bom, velho. Seria excelente. Nossa, ia enganar todas as pessoas do planeta Terra, velho. Tá doido da confusão, né? Nossa, ia ser sempre achar que a gente é irmão. Isso é ótimo. Ia ser muito bom. Ai. Chat, muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like aqui, dar o seu sub, dar o seu pix. E mais importante, hein? Não esqueçam de dar o pix para o coletivo Minervino de Oliveira, que está organizando o seu congresso nacional. Ajuda lá os camaradas, porque eles precisam muito. Passagem tá caro, graças ao filho da puta do Paulo Guedes. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado por quem permaneceu até agora. Caio, Marco, muito legal trocar essa ideia com vocês. E bora pra mais, porque precisamos reagir e debater mais Gimo. É isso, gente. Isso aí. Beleza, valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.